Um cara comum foi teletransportado para um mundo totalmente diferente enquanto ia para o seu trabalho, tendo a missão de se tornar o herói lendário que derrotaria a Rainha Demônio. No entanto, ele recebe uma visita inesperada da rainha que queria acabar com ele, e nesse processo, devido às reviravoltas, a rainha começa a morar com o herói. Mas, com o tempo, a rainha e o herói acabaram se apaixonando, complicando ainda mais a situação dos dois. No continente de heróis, uma guerra total lançada contra todas as raças pela Rainha Demônio estava acontecendo, e graças à força esmagadora que ela e seu exército possuíam, fez com que os humanos começassem a recuar, se rendendo no final disso tudo. Graças a isso, a rainha foi apelidada por ser a mais forte Rainha Demônio da história, chamada de Elizabeth, ganhando também o título de única governante sobre aquele mundo. No Império Humano, esse cara estava reclamando com a rainha, dizendo que um dia ela pagaria pelos seus crimes e o herói da lenda apareceria para poder derrotar ela. Do nada surge uma sombra dando uma surra no velho, e se ele não tomasse cuidado, o Papa poderia acabar perdendo a língua. No entanto, parece que abaixar a cabeça é uma coisa que esse cara por enquanto ainda não tinha aprendido a fazer, falando algumas asneiras para o serviçal da Rainha Demônio. Não contente com as blasfêmias proferidas pelo Papa, o garoto de óculos estava para acabar com a vida do cara, até que a rainha deu o comando para que o jovem não fizesse isso. Acho que se a rainha tivesse atrasado essa fala em apenas um segundo a mais, esse cara iria com certeza ter a pior visão possível. A parte de ter um herói que apareceria no futuro foi o que acabou chamando a atenção da rainha. Se por acaso aquele humano em sua frente não explicasse melhor essa situação, digamos que ele desejaria pela morte todo santo dia, mas ele ainda seria incapaz de consegui-la. A profecia dizia que um herói surgiria, capaz de empunhar a espada sagrada, e esse seria o dia em que a raça demoníaca chegaria ao seu fim. Essa espada sagrada foi cravada na pedra na plataforma do salão principal, e ele nunca diria à rainha, não traindo assim a humanidade. Mas pouco tempo depois, eu acho que as coisas acabaram acontecendo de uma maneira totalmente diferente da qual o cara de antes tinha mencionado, já que a rainha estava justamente de frente para essa tal espada sagrada que seria capaz de acabar com a vida dela futuramente. Ela então toca na espada e sai dali, dizendo que a lenda é de fato interessante e que permaneceria ali, esperando pela tal chegada desse herói mencionado pelo representante dos humanos. O primeiro ano do reinado da Rainha Elizabeth foi tranquilo. O segundo, mais ainda. O terceiro, nem se fale. No quinto ano as coisas estavam mais tranquilas do que uma cidade abandonada. Passados então 15 anos sob o reinado da Rainha Elizabeth, as raças agora estavam muito mais amigáveis umas com as outras do que antigamente. Tanto que até mesmo os humanos estavam nesse reinado de paz, e eram totalmente contra a aparição do tal herói mencionado recentemente, e agora o império que antes era o império dos humanos, era o império demoníaco, mas ainda assim as raças viviam em total harmonia. Nesse ponto, a rainha pergunta se alguém tinha novidades sobre esse herói da lenda, e essa elfa tinha enviado todos os insetos da floresta para procurar, mas não foi capaz de identificar nenhum herói sequer com as qualificações da lenda. Na parte dos anões, eles também não tiveram sucesso na busca. Com relação aos humanos, eles sequer acreditavam que realmente um tal herói apareceria, sem contar que, se o herói tentasse bater de frente com eles, o mesmo acabaria sofrendo as consequências. Um demônio então alertou esse humano que a rainha estava empolgada para poder lutar com esse tal herói, e não assustada como ele achava que ela estava, e o outro complementou que, contanto que a rainha desejasse isso, ela poderia aniquilar o continente inteiro em questão de segundos. A elfa acabou culpando aquele papa de antes, dizendo que com a rainha governando aquele lugar, eles poderiam simplesmente deixar esse tal herói da lenda acabar sendo apagado da história. Do nada, vocês não fazem ideia de quem foi que apareceu, e inclusive esse era líder do fã-clube anti-herói. O anão, ao perceber o hipócrita chegando no lugar, logo ficou insatisfeito, e quem era o líder do fã-clube anti-herói era justamente o tal papa de antes, que não queria mais que a profecia se cumprisse. Nessa hora, a rainha se cansou e lançou uma habilidade nesse cara, prendendo mesmo com tanta força que deixou o coitado com falta de ar. O que a rainha disse a seguir foi para que ele se explicasse, já que ela estava esperando há tempo demais, só que esse herói ainda não apareceu. Nem mesmo ele sabia o motivo disso, e não tinha como ter 100% de certeza de que a profecia era verdadeira ou precisa, e ele até chegou a elogiar a rainha nessa hora. O servo da rainha concordou com o que o papa convertido disse, e eles não precisavam se preocupar com essa profecia ridícula. Cansada de ouvir a voz do serviçal, a rainha usou sua cauda para poder dar um belo tapa na cara do jovem e ainda ordenou que ele se retirasse do lugar. Após ter sentido um gosto amargo na garganta, ele não tinha muita opção a não ser fazer isso.
Revoltada com a vida, a rainha lança o Papa de antes contra a parede, e se ele conseguir sobreviver a isso, eu imagino que esse cara deva ser algum imortal. A rainha se pronuncia e diz que está cansada de esperar pelo herói lendário, tudo para poder desafiá-la, e então assim ela pudesse ser ainda mais soberana entre todas as coisas. Ela tinha estudado bastante a respeito do continente e lendas em si, e até chegou a criar uma magia chamada Magia do Juízo Final, tudo para poder aceitar o desafio do herói lendário. No entanto, ainda assim o tal herói não apareceu, e aqui estava a rainha de frente para a espada sagrada, e já que o herói não foi até ela, ela iria ir até o herói. Quando ela segurou com força na espada, os outros ficaram assustados, pensando que a rainha não deveria ser louca de tentar sacar a espada sagrada, mas parece que sim, já que um enorme efeito foi feito nessa hora. Apesar de parecer que a bela dama rainha estava tendo um pouco de dificuldade, ela começou a levar as coisas mais a sério. Enquanto isso, os outros estavam tentando se proteger da maneira que eles podiam, até que depois de muito alvoroço, a rainha tinha sido capaz de tirar finalmente a espada do altar. Nessa hora, ela perguntou quem foi o abestado que tinha dito que somente o herói lendário poderia empunhá-la, até que ela teve uma visão de onde o tal herói lendário estava, tudo graças à ajuda da espada, e o cara estava vivendo nessa casinha simples e humilde. A rainha então resolveu ativar uma de suas habilidades de teleporte, e o serviçal queria seguir sua rainha até seu último suspiro, mas a rainha já tinha ativado o teleporte e desapareceu antes que seu servo pudesse chegar até ela, ficando totalmente para trás. Apesar de esse lugar ser referido como Vila dos Iniciantes, era apenas uma casinha no meio do nada, e esse era o menino prota dessa obra, que inclusive é o tal herói lendário que estava vivendo seus dias tranquilamente de paz e tranquilidade, cultivando suas coisas. Seu nome é Leping, e em sua vida normal no mundo humano, o cara era só mais um trabalhador em um escritório qualquer, trabalhando bastante e em suas horas vagas assistindo a alguns vídeos que ele gostava bastante, inclusive da vida que ele sempre sonhava também. Até que, simplesmente do nada, o garoto foi totalmente teletransportado para um mundo totalmente diferente, exatamente do mesmo jeito que ele estava antes. Através do guia do sistema de iniciantes, ele foi gradualmente aprendendo mais a respeito daquele lugar e também sobre habilidades básicas de sobrevivência ali. Como ele não sabia nada a respeito do mundo em si, então ele não ligava muito para isso. Ele estava apenas curtindo esse novo estilo de vida. O sistema então aparece e diz a ele que ele já tinha atendido as condições para poder sair da vila, e era para que ele abandonasse o local e partisse em sua aventura. O garoto não gostou muito dessa ideia, já que ele estava vivendo bem ali, mas novamente o sistema o alertou de que ele precisava sair daquele lugar e se tornar o herói lendário, derrotando assim a rainha demônio com a espada sagrada. Independente da missão que o sistema tinha dado a ele, o jovem não queria derrotar nenhum rei demônio, e perguntou se não poderia simplesmente continuar vivendo ali. O sistema diz que não e que ele necessitava começar o mais rápido possível sua aventura. Vários avisos um atrás do outro foram dados ao garoto, mas ele estava literalmente ignorando todos os avisos, isso porque ele descobriu que o sistema não poderia fazer nada com ele, além de somente avisá-lo. Nesse lugar tinha uma barreira que fazia com que o tempo dentro dessa barreira passasse de uma forma diferente, e graças a isso ele era capaz de fazer mais algumas coisas durante o seu dia a dia. Cada atividade que ele fazia, seja trabalhando em sua fazenda, caçando, forjando coisas, meditando, ele sempre continuava ganhando alguns pontos, apesar de não sabermos ainda para que são esses pontos. Até que finalmente chegou o dia em que o sistema acabou dando pane de tão estressado que ficou com o menino prota, e acabou desaparecendo e não aparecendo nunca mais para avisar o garoto de mais nada. Com isso, ele agora era capaz de viver seus dias tranquilamente, mas a barriga do garoto roncou e ele achou melhor fazer alguma coisa para poder comer, até porque saco vazio não se para em pé. Antes, ele precisava acender uma fogueira, mas se lembrou de que deixou seu machado em outro lugar, até que do nada uma tempestade começou a se formar, mas nós sabemos que isso tudo era por causa da rainha que estava para aparecer. O garoto, olhando para o céu, achou que a chuva estava bem próxima, e dessa tal tempestade surge a rainha demônio, que estava feliz por ter finalmente encontrado o tal herói lendário. Mas alguma coisa de errada não estava certa, já que do nada o garoto correu desesperadamente para poder pegar suas roupas e seu peixe que ele tinha deixado secando, e a rainha estava sem entender absolutamente nada do que o cara estava fazendo. Feliz da vida, o garoto estava por pegar suas roupas antes que a chuva chegasse, até que do nada apareceu esse pequenino cão robótico que foi criado pelo menino prota para fazer companhia para ele. Apesar do garoto falar para seu pequenino se calar, nada disso aconteceu por enquanto. Ele então olha para o céu e percebe uma silhueta estranha voando por ali, e a rainha demônio acaba achando uma falta de respeito à forma como o garoto se referiu a ela.
Ele se desculpa, pois não era intenção dele ofendê-la de maneira alguma, e ela resolve lançar uma habilidade contra o garoto, que apenas esperava pelo seu fim chegar. A rainha se mostrou admirada pelo que presenciou, pois simplesmente nada tinha acontecido com o garoto, e repentinamente a espada sagrada apareceu nas mãos dele, tanto que nem mesmo ele estava colocando fé nisso. Apesar de ele parecer onipotente nessa cena, o garoto ainda não tinha nenhuma habilidade de combate realmente, tanto que ele até tentou se livrar da espada, só que ela simplesmente não queria largar do rapaz. Nessa hora, o garoto percebe que a espada normalmente não poderia estar errada, e a bela rainha demônio se perguntava se o garoto estava escondendo propositalmente seu verdadeiro poder. Ela se apresenta como Elizabeth, mas ele poderia chamá-la de Beth. Brincadeiras à parte, a rainha estava simplesmente a fim de fazer um certo herói virar poeira no ar, e o garoto entra em desespero, pois ainda era jovem demais para virar cinzas. O cão robótico só sabia latir, provocando ainda mais a rainha, e o garoto estava vendo a hora de desligar o sistema do cachorro manualmente para não complicar ainda mais a vida dele. 3 círculos mágicos gigantes apareceram no ar depois disso, e deles saíram 3 meteoros como se fossem a coisa mais fácil do mundo de ser invocada. Nesse momento, o rapaz se lembrou do anúncio do sistema que dizia para ele sair daquela vila e se preparar para poder combater a rainha demônio, percebendo que o confronto entre eles dois era totalmente inevitável. Largando a espada sagrada no chão de qualquer jeito, o garoto tinha desistido de viver e resolveu se retirar enquanto seu cãozinho latia bravamente contra a rainha. A única coisa que passava na cabeça dele nessa hora era como ele realmente poderia acabar virando lembranças dessa maneira, já que tinha muitas coisas que ele ainda gostaria de fazer. Olhando uma última vez para a rainha, o garoto resolveu aceitar o seu fim e simplesmente voltar para sua vida no mundo real como um trabalhador comum. Fechando a porta, finalmente deu para ver que a rainha ficou revoltada com o rapaz. Isso porque, na visão dela, ela via ele zombando dela totalmente, e por isso ela estava tão revoltada assim. De repente, ela deu a ordem para que seus cometas destruíssem o local, e assim foi feito. Mas o cachorrinho era bem treinado e sabia fazer alguns truques, e após fazer algumas análises em seu sistema, parece que a casa do garoto estava para virar simplesmente pó. Depois do cálculo do cachorrinho estar concluído, ele começa repentinamente a mudar de forma, preparando alguns armamentos bem pesados para poder lidar com aquela ameaça. Ao lançar seus foguetes naqueles meteoros, ele conseguiu salvar seu dono com sucesso, mas ainda estava bravo com a rainha e voltou a latir para ela mais uma vez. Até mesmo a rainha estava desacreditada de que o garoto tinha uma ferramenta mágica como essa, mas ainda assim, tudo frente a ela era simplesmente inferior, e dessa vez ela resolveu levar as coisas um tanto quanto mais a sério, invocando uma magia capaz de aniquilar um reino inteiro. Por ela perder o interesse no garoto, estava na hora de acabar com essa brincadeira, e dessa vez parecia ser realmente o fim do menino Prota. No entanto, mais uma vez o cachorrinho fez sua análise, e após concluir com sucesso, ele preparou uma pequena magia, lançando a mesma na direção daquele cometa colossal no mesmo instante. O poder passa de raspão no cabelo da rainha e acerta o cometa gigante, mas ela acha isso inútil e diz que isso jamais funcionaria. No entanto, ela estava enganada, pois um buraco negro mecânico foi formado logo depois, sugando para dentro de si aquele cometa gigante que destruiria o lugar inteiro, até não sobrar simplesmente nada no ar. Nessa hora, ela percebeu que sua magia apocalíptica foi praticamente um brinquedo na mão desse cachorro bem treinado, ficando pasma totalmente com o que tinha presenciado. Como se isso não fosse o bastante, ela ainda se perguntava o que o garoto estava fazendo dentro daquela casa, e a resposta é essa. Ele estava deitado esperando seu fim chegar. Voltando para o solo, a rainha estava de frente para aquele cachorrinho treinado, e olhando bem de perto essa coisa, talvez ela até tenha desejado ter um para ela também. Mas eu acho que somente em outra vida. De repente, a rainha dos demônios começou a rir descontroladamente, até que os olhos dela mudaram de cor e ela resolveu levar as coisas um pouco mais a sério. Nessa hora, ela mudou de forma totalmente, ficando ainda mais poderosa do que antes, dizendo que o garoto presenciaria um terror de que ele definitivamente jamais se esqueceria. O alvo dela por enquanto era justamente o cachorrinho, e eles começaram a travar uma batalha simplesmente insana nessa hora, até que uma hora depois o garoto tinha pegado totalmente no sono, e finalmente despertou. Apesar de ele ter achado que tinha virado somente saudade, o jovem começou a olhar mais ao seu redor e começou a tremer na base, achando que a rainha ainda poderia estar do lado de fora, e até chegou a se perguntar se ela não estaria esperando por ele para poder acabar com sua vida pessoalmente. O garoto por hora abre a porta lentamente, só para ver com calma a situação, mas por enquanto ele ainda não era capaz de ver nada.
até que a poeira baixou e ele viu seu pequenino ser totalmente apagado da história. O garoto chama pelo seu cão, mas agora era tarde demais, e indo na direção do menino Prota, a rainha comenta ter destruído a ferramenta mágica de que ele tinha tanto orgulho assim. Nessa hora, ele não ligava para isso e apenas queria se sentar com ela para que eles pudessem conversar um pouco. A resposta dela foi que eles poderiam fazer isso depois que ela acabasse com a vida do menino Prota, mas de repente ela começou a tremer completamente, não acreditando que tinha chegado no seu limite sem o garoto ter feito praticamente nada. Quando ela caiu com a cara no chão, o garoto não pôde deixá-la nessa situação complicada, e logo foi ao resgate da jovem dama, que começou a ter sua forma demoníaca dissipada completamente. Nessa hora, eu tive que dar uma ênfase maior apenas no rosto dos personagens, já que o garoto foi capaz de presenciar algo que desafiava até mesmo a descrição dos deuses. Passado um tempo, já estava de noite, e a bela dama estava deitada com um tipo de corrente prendendo suas mãos para que ela não causasse mais alvoroço. Quando ela finalmente despertou, achou que estava sendo humilhada pelo garoto, e só agora ela se deu conta daquelas amarras. Ela tenta lançar sua magia para se libertar, mas aquela ferramenta era totalmente imune à magia da rainha. A cara de decepção dela nessa hora era a prova da frustração da jovem dama, e até ela se perguntava quanto poder mágico o menino Prota ainda escondia dela. Em seguida, ela começa a olhar ao redor e percebe algumas coisas que o garoto fez manualmente, achando aquele tipo de coisa bem estranho, e até reconhecendo que tinha subestimado demais o seu rival. De repente, o garoto surge com um prato de comida para que essa jovem pudesse se deliciar, mas ela apenas disse que, se ele quisesse acabar com ela, não era para que ele esperasse que ela implorasse pela misericórdia dele. Em vez disso, o garoto perguntou apenas se eles não poderiam comer e ficar tranquilos, e disse que usou aquelas amarras nela apenas por precaução, sem contar que ela sabia o quão aterrorizante ela era. Mas não era para ela entender errado, pois isso era no sentido de elogiar a jovem dama e não de deixar ela ainda mais irritada. Nessa hora, ela não entende muito e ele acha melhor corrigir esse desentendimento entre eles dois, e iria destravar aquelas amarras que prendiam a jovem dama. No entanto, na cabeça dela, ela estava mais uma vez entendendo tudo errado, e só via o garoto praticamente humilhando ela, como se ele estivesse até mesmo fazendo com que ela se tornasse escrava dele. A visão dessa jovem dama é totalmente distorcida, e permanece assim por um tempo ainda. Quando o menino Prota liberou a bela rainha, ele tentou convencê-la de que isso era uma prova de que ele estava apenas querendo conversar passivamente com ela. No entanto, ele é totalmente ignorado por ela, mas para si ela dizia que sabia a hora de desistir e de continuar, então era melhor ela deixar isso de lado por hora, mas jurou vingança no futuro. Como ela não tinha mencionado nada, o garoto achou melhor deixar ela sozinha por um tempo, e ele até se refere a nós que estamos lendo a obra, dizendo que alguns se perguntavam o motivo de ele não ter acabado com ela quando teve chance. O motivo era que nesse mundo de magia e espadas, como rainha demônio, ela tinha habilidade de ressurreição, então ele com certeza iria ir de arrasta para cima depois. Por isso, o garoto precisava dar um jeito de fazer as pazes com a rainha demônio a todo custo e evitar brigas, e ele até mesmo tentaria ser um bom amigo para que eles pudessem viver felizes. A rainha, por ouvir somente a risada de felicidade do rapaz, mais uma vez achou que ele estava apenas humilhando ela e segurando seu pequeno cachorrinho robótico nas mãos, ele estava meio chateado pelo estrago que ela causou nele. Nessa hora, ela pergunta se essa coisa era a ferramenta mágica mais poderosa que ele tinha, e ele revela que tinha criado recentemente aquele pequenino. Apesar de tudo, ela achou isso a oportunidade perfeita, pois se o garoto não tomasse cuidado, seria ele quem iria virar saudade muito em breve, e ela até estava prestes a agir e dar um jeito de acabar com a vida do menino Prota. No entanto, o garoto estava tranquilamente calmo, já que o cartão de memória ainda estava intacto, mesmo que o corpo não pudesse mais ser reparado. De repente, ele revela uma coleção simplesmente absurda desse boneco dele, fazendo assim a rainha demônio começar a suar frio. Ele pega um e coloca o cartão de memória em seu devido lugar, dando a vida a mais um amiguinho para fazer companhia a ele. Como era divertido ter algum companheiro, ele deu um jeito de fazer seu próprio. Mas a visão que a jovem dama sempre tinha era de que o menino Prota estava somente zombando da cara dela. Nessa hora, até mesmo ela ficou pasma, já que tinha sofrido tanto contra apenas um desses cachorrinhos, quem dirá com muito mais deles. De repente, ela sente um cheiro e pergunta que cheiro bom era esse. Por ele ter visto ela cair, ele fez algo para poder melhorar a saúde da jovem rainha, e só de olhar para essa comida eu já começo a ficar com fome, já que estou escrevendo o roteiro sem ter comido nada ainda.
A rainha inventa uma desculpa e diz que somente os fracos comiam, pois ela tinha chegado em um estado que não precisava mais dessas coisas. Porém, eu acho que alguma coisa aconteceu, já que quem resolveu falar dessa vez foi justamente a barriga dele, que fez um barulho que até eu consegui ouvir daqui. Nesse momento, o menino garoto tentou dar um jeito de convencer a rainha a pelo menos experimentar a comida que ele tinha preparado, e por fim, ela deixa seu orgulho um pouco de lado e resolve dar uma beliscada, apenas para não fazer desfeita. Quando ela come o primeiro bolinho de carne, a garota fica com uma expressão não identificável por enquanto. Enquanto isso, o garoto estava preocupado se ela tinha gostado ou não. Ela então pega o segundo e dá mais uma bocada, até que pouco tempo depois não restava mais nem um bolinho sequer no prato. A comida estava tão boa que a jovem dama inclusive chorava de felicidade, pois nunca tinha comido algo tão saboroso assim, e nem mesmo ela poderia recusar algo tão divino dessa forma. No entanto, eu acho que alguma coisa começou a acontecer com essa rainha, já que seu corpo começou a pinicar de tão quente que ele ficou, parecido com a sensação de ter comido pimenta demais. Confusa, ela pergunta o que o menino prota tinha colocado naquela comida, e o garoto começa a ficar assustado, pois tinha colocado pimenta conforme o gosto dele, e talvez possa ser que isso tenha tido um efeito não muito bom na rainha demônio. Na cabeça dela, ela achava que o garoto não tinha boas intenções alguma, e que queria somente o mal dela. Mas ele, do nada, aparece com uma solução, onde era para ela comer a outra comida que ele tinha feito também. Nessa hora, ela se perguntava se realmente deveria fazer isso, mas por não ter muitas opções disponíveis nessas horas, ela achou melhor tentar provar o outro prato do garoto também. Ela então pega a primeira colher da sopa e come na maior desconfiança, até que ela percebeu que a sopa era totalmente diferente do prato apimentado anterior, tanto que ela chegou a se ver no céu depois de comer. Um sentimento de paz começou a preencher a rainha, achando que até mesmo a missão de dominar o mundo que ela tinha antes já não fazia mais sentido algum na vida dela, e queria viver livremente sem essas asneiras. A rainha chegou a evoluir em seu nível de cultivo, ficando surpresa por ser capaz de fazer isso apenas por degustar a comida do menino garoto. Ela então pede para ele revelar detalhes e dizer o que ele realmente pretendia, mas a intenção do garoto era nobre e ele apenas queria que tanto ele quanto ela pudessem coexistir um com o outro, ao contrário das lendas. Apesar disso, mais uma vez a rainha viu as coisas de um jeito totalmente distorcido, onde o garoto dizia que era a única qualificada para ser objeto de pesquisa dele, entre outras coisas. Eu me pergunto o que tem na comida dessa rainha para ela ver tanta coisa errada nas ações do prota. Ele pergunta se está tudo bem eles firmarem esse acordo, e em troca continuaria fazendo ótimas comidas para poder dar a ela. Ela fica indignada, pois tinha visto mais uma vez o menino garoto zombar da cara dela. De qualquer maneira, ela deixa isso de lado, preocupando o garoto por causa dessa resposta. Nessa hora, a rainha sobe na cama e pede que ele ouvisse bem o que ela iria dizer, concordando com as condições dele, e tenta deixar claro que iria aceitar isso, mas não por causa de medo ou coisa assim. O garoto fica sem entender nada, pois para ele era alguém totalmente inofensivo. Ela ainda complementa dizendo que nunca iria abaixar a cabeça para ele, além de outra coisa que eu não posso dizer aqui no vídeo, pois corre o risco de perder a monetização do vídeo. Mas resumindo bem, se o menino prota tentasse qualquer coisa, ela simplesmente iria destruir tudo que ele conhecia, e parece que ele entendeu bem o recado. Depois disso eles estavam finalmente resolvidos, e ela ainda diz que iria querer todo tipo de comida gostosa que ele tivesse ali, enquanto isso a espada do garoto ficava totalmente de escanteio. Um ano tinha se passado, e cá estava o menino prota cortando sua lenha normalmente, só que dessa vez com a espada sagrada. Ele se pergunta o que deveria fazer já que as coisas acabaram ficando complicadas, pois desde que a rainha quebrou o que protegia ele ali dentro, o tempo dentro da proteção começou gradualmente a ser sincronizado com o tempo do lado de fora. Além disso, sem a proteção da barreira, o menino prota estava correndo risco de vida, pois tinham monstros bem poderosos do lado de fora, que não atacavam devido à rainha. Ele corta outra madeira e coloca no lugar, e pensa que se a rainha sair dali, ele estaria completamente perdido. Do nada a rainha grita dizendo que estava na hora de ela comer, e ele logo sai para preparar algo para que a pequena glutona comece. Nesse momento o garoto percebe que precisava da proteção da rainha. Enquanto isso ela estava tranquilamente assistindo TV e comendo algumas batatinhas. Só por esse pedaço da pança já deu para ver que ela acabou engordando bastante, mas aparentava não ligar muito para isso. A rainha ainda reclama que já tinha visto todas as gravações do menino garoto, e já que o sistema desapareceu há muito tempo ele não tinha muito o que fazer, e a comida finalmente estava pronta.
Aparentemente a rainha também estava bem preguiçosa agora, e ativou sua magia para poder ir até lá voando. Nessa hora deu para ver o teanto que a jovem acabou engordando, e ela pergunta que tipo de veneno tinha naquela comida, pois ela tem se sentido meio preguiçosa. Na cabeça dela, o garoto fez isso de propósito para deixar os movimentos dela mais lentos. No entanto, era ela quem estava comendo porcarias demais, e só então ela percebeu que estava um tanto quanto gordinha. Ela aperta sua barriga para confirmar e com somente um estalar de dedos, ela ativou uma magia mágica que começou a converter a gordura em energia. Rapaz, se eu tivesse uma magia dessa, eu seria o cara mais feliz do mundo. Nesse momento ela voltou a ser aquela bela rainha de antes, e até o menino Prota estava admirado com tamanha facilidade que essa jovem divindade tinha em perder peso. Esse era apenas mais um dos muitos truques que ela sabia fazer, e cortando finalmente a conversa fiada, ela partiu para devorar a comida em sua frente. O que ela tinha de bela, ela tinha de faminta. Essa realmente parece um glutão comendo, mas ele poderia fazer mais para ela caso não fosse o suficiente. Como sempre, essa jovem dama sempre via as coisas de um ângulo totalmente distorcido, pois na visão dela, para ele, ela ainda era fraca demais e precisava se alimentar melhor. Ele sai para pegar a sobremesa para a rainha, mas ela estava cansada de ele sempre tratar ela como um porco, achando que deveriam ter logo uma batalha decisiva. No entanto, quando ela viu que ele tinha feito seu pudim favorito, a rainha rapidamente deixa essa ideia de acabar com a vida do garoto de lado, e foca somente na sua preciosa sobremesa. Nesse momento ela não controla sua felicidade e pede logo pelo pudim, e o garoto dava graças por ela ser fácil de lidar, pois bastava dar a comida que ela gostava e ela rapidamente se acalmava. Temos então um corte para um local com personagens totalmente diferentes, onde esse senhor juntamente com sua filha estavam fugindo de criaturas sombrias misteriosas. Uma delas então salta e lança uma habilidade espacial estranha, que facilmente era capaz de atingir esses dois que agora estavam parcialmente cercados. A criatura ataca à distância, mas o golpe foi capaz de se aproximar do senhor, e agora eles não sabiam muito o que fazer. Sem saída eles resolvem parar de correr e enfrentar aqueles bastardos, mas como um bom pai, ele somente se preocupava com a segurança de sua filha, enquanto a mesma não queria abandonar o seu velho por nada nesse mundo. Por ele ter prometido à mãe dela que manteria sua filha em segurança, ele insiste para que a garota fugisse, até que do nada uma das criaturas invoca uma habilidade insana, e a maneira que ele achou para poder salvar sua filha seria usar seu golpe mais poderoso agora. Ele lança seu ataque, partindo assim aquela esfera de energia demoníaca ao meio, juntamente com a criatura de antes também. Um dos demônios percebe seu companheiro apagado e puxa para si a máscara dele, e agora eles uniram forças e se transformaram em um ser ainda mais forte. Novamente, a garota não queria deixar o seu pai para trás, e atira com seu arco e flecha também. No entanto, apesar das intenções dela serem nobres, as flechas não tiveram nenhum tipo de efeito naqueles monstros, e novamente o pai insista para que sua filha fugisse dali o mais rápido possível. Uma das criaturas se prepara e salta na direção do pai da jovem, dando um golpe em seguida que fez o velho ser lançado para longe, fazendo com que ele se chocasse contra essa rocha e quase virasse apenas lembranças na mesma hora. A jovem dama fica preocupada com seu pai, mas ele apenas pede para que ela fugisse e deixasse ele ali, e como se não fosse o suficiente dois estarem fundidos, o outro começou a se fundir também, criando assim uma nova criatura, ainda mais poderosa do que antes e ainda maior. Nesse momento os dois achavam que agora iriam dar seus últimos suspiros, e quando a criatura estava para atacar a jovem não sabia sequer o que pensar nessa hora, até que alguma coisa do nada surgiu em cima desse monstro, acabando com ele no mesmo instante. Só essa pisada soltou tanto vento que a jovem mal conseguia abrir os olhos por causa da ventania, até que ela percebeu algo muito pior, e era esse Lorde Mamute que era no mínimo umas 1000 vezes maior que a criatura de antes. No entanto, não tinha muito com o que se preocupar, pois em cima desse mamute estava esse Lorde Sapo, que dizia para alguém que não precisava mais se preocupar, pois a ameaça foi eliminada completamente. Ele estava se referindo justamente ao cachorro do menino Prota, que estava cuidando da área para que seu dono não fosse incomodado. Nesse momento vemos a jovem de antes desacordada, até que finalmente ela desperta achando que tinha sido devorada por monstros, mas ela estava na casa do menino garoto. Sem reconhecer aquele lugar, ela se pergunta onde estava seu pai, pois a última lembrança que ela tinha dele era seu velho quase indo de arrasta para cima, e agora que a ficha caiu, a preocupação da garota somente dobrou ainda mais. Ela se levanta e rapidamente vai atrás do seu precioso pai, até que, ao abrir a porta, ela acaba encontrando com algo inusitado.
O velho de antes, que estava quase deixando aquele mundo, estava completamente bem e saudável, tanto que a jovem não sabia se ficava feliz ou se ela se perguntava o que diabo seu pai estava fazendo. O menino Prota estava admirado pelo físico do guerreiro, achando incrível a profissão dele. O cãozinho, ao ver que seu dono estava feliz, ele também ficou contente, mas parece que quem não gostou muito disso foi a jovem dama estressada de antes, que chutou o coitado para longe como se ele fosse culpado de alguma coisa. Se aproximando do cão robótico, ela perguntou quem foi que autorizou o pequenino a trazer aquelas pessoas até eles, e agora está explicado o motivo do estresse dela. O menino Prota estava cada vez mais admirado pelo físico do velho, e já que ele tinha gostado tanto assim, ele resolveu se mostrar ainda mais, e parece que esses dois realmente estavam se divertindo bastante. Do lado da jovem dama de antes, ela só se perguntava o que seu pai estava fazendo, e um silêncio foi formado, pois até então ninguém tinha percebido que a garota tinha acordado. Na cabeça do pai da jovem, ele estava apenas tentando entreter aqueles que salvaram ele e sua filha, e antes que o menino Prota falasse alguma coisa, do nada a rainha surgiu na frente deles e ordenou que os mesmos se retirassem do local. Parece que essa rainha estava um tanto quanto enciumada, talvez por agora ter outra garota ali além dela, e avisou para a jovem que era ela quem tinha chegado ali primeiro. O menino Prota tenta acalmar os nervos dela, pois eles eram apenas visitantes, e por fim temos um corte para o lado de dentro da casa onde eles tomavam um chá e conversavam tranquilamente. A jovem comenta se essa era a poção milagrosa que seu pai tinha comentado, deixando assim o menino garoto sem graça, pois para ele não passava de um chá comum. Enquanto isso, a rainha achava que ela ainda não era o suficiente para o menino Prota, e por isso estava com tanta raiva assim. Mas calma, que não é isso que você está pensando, já que para ela ele apenas queria fazer alguns experimentos. O velho comenta que não se lembra de muita coisa, pois estava quase inconsciente naquela hora, e por fim voltamos um pouco no passado onde o menino Prota trabalhava na horta, e do nada chega o cãozinho dele com esses dois apagados, e quando o garoto deu uma bebida para o velho, ele imediatamente se recuperou. Se não fosse pela ajuda do menino garoto, ele provavelmente não estaria mais ali. E a jovem se perguntava se realmente poderia beber algo tão precioso assim. Com isso o menino Prota ficou sem jeito pelos comentários deles, e por fim eles tomam a bebida, e mais uma vez ela teve um efeito inesperado nesses dois, fazendo com que eles sentissem algo totalmente inovador. Era como se eles estivessem no paraíso, e o velho até chorou de felicidade, pois eles viam as coisas de uma maneira totalmente diferente agora. Nesse momento, eles acabaram avançando seu nível de cultivo por sempre beber o chá do protagonista, e agora eles estavam ainda mais fortes do que antes. Esses dois sentiam algo que era basicamente impossível de colocar em palavras, e quando o garoto quis servir outra xícara para eles, eles não achavam que eram dignos de algo tão valioso assim, e por isso recusaram. O problema é que o garoto ficou chateado, pois queria servir outra coisa para eles comerem, mas a rainha tinha confiscado tudo. Nesse momento, a rainha não soube falar nada, e apenas se recusava a dar as coisas que eram para ela, para os dois. Por não ter nada diferenciado para servir a eles, o garoto pedia desculpas e perguntou em seguida como eles acabaram sendo atacados. O senhor então diz que era porque tinha sangue elfo nas veias de sua filha, e a garota revela que sua mãe era uma elfa que acabou se apaixonando pelo seu pai, mas ainda hoje os elfos abominam o casamento entre espécies diferentes. O garoto pergunta se eram os elfos que queriam pegar ela, mas a rainha achou isso bobagem, pois esse preconceito foi abolido por ela há muito tempo, quando ela unificou o mundo. O pai da jovem diz que era uma longa história, e desde que a mãe da jovem foi forçada a voltar para as terras sagradas, ele pegou sua filha e se escondeu, e ao ouvir a história deles, o menino Prota acabou achando o conto bem parecido com Romeu e Julieta. Devido ao sacrifício de sua esposa, o clã dos elfos não era responsável por esse ataque, mas sim uma guilda das trevas do reino demoníaco. Nessa hora, o garoto apenas olhou para a jovem dama ao seu lado, e ela ficou bem revoltada com ele pelo visto, perguntando o que ele quis dizer com isso. Após acalmarem os nervos um pouco, ela pediu para que eles explicassem com mais precisão de onde essa guilda das trevas era, e por que eles estavam capturando elfos. É dito que eles faziam experimentos tentando trazer a rainha demônio de volta, e a jovem comentou que os elfos eram os materiais dos experimentos desses insetos, mas ela se perguntava o porquê de ela ter se tornado alvo deles, já que ela ainda não tinha realmente despertado seu sangue de elfo. Digamos que o menino garoto acabou percebendo o motivo de eles quererem ela, tanto que a jovem dama deu uma bela bronca no garoto por pensar bobagem. A garota confusa perguntava do que eles estavam falando, mas era melhor a criança manter sua inocência por enquanto. Parece que em apenas um ano as coisas mudaram totalmente, e a rainha perguntou quem disse que a rainha estava morta. Segundo as lendas,
Dizem que a rainha desapareceu por 500 anos, e se ela estivesse viva ainda, era para ela ter retornado para governar o mundo há muito tempo. Esse comentário deixou o garoto assustado, já que a rainha estava vivendo com ele por apenas 1 ano, mas do lado de fora tinha se passado 500 anos, e a mesma perguntou o que os rumores diziam sobre a morte dela. É revelado apenas o que estava escrito nas literaturas, e a rainha foi derrotada pelo herói lendário. Além disso, o herói lendário sacrificou a si mesmo para poder proteger o continente e acabou virando lembranças juntamente com a rainha dos demônios. Parece que a rainha verdadeira não gostou do que acabou de ouvir, e acabou deixando uma parcela de seu poder escapar, fazendo os dois de antes presenciarem um poder totalmente avassalador e amedrontador. O medo estampado em suas faces mostrava a preocupação de eles serem apagados da história, até que ela disse que esse rumor era falso, e eles se calaram no mesmo instante, apenas aceitando o que ela tinha dito. O prota então finalmente diz ser o herói da lenda, enquanto os dois ficaram sem saber como reagir. Com relação à garota de vermelho, ela era a tal rainha de que eles falavam, Elizabeth. Com isso, eles tiveram uma sobrecarga de informação, acabando assim com eles no mesmo instante, mas somente temporariamente. A rainha, vendo as coisas de um ponto de vista diferenciado, achou que o menino prota tinha dito que ele aprendeu ali, e era para que os dois rissem da cara dela. Revoltada com a vida, ela resolve se retirar do lugar, dizendo que não iria mais entreter esses dois. Pela face dessa dama, deu para ver que ela, na verdade, estava bem envergonhada por entender totalmente errado as coisas. Ela bate a porta com tanta força que quase derruba a parede da casa do garoto, e o velho de antes suspira de alívio por não ter virado somente lembranças. O velho então perguntou quais eram os planos do garoto com referência a ele e sua filha. O garoto segura firme em sua perna e diz que ainda não sabia o que fazer, mas era apenas melhor acalmarem os nervos por enquanto. Durante a noite os dois de antes não conseguiam dormir, e a jovem comenta algo sobre a rainha ter se apaixonado pelo herói e resolveu se ocultar do mundo, mas o pai dela pediu para que não falasse besteiras, pois o menino garoto estava pensando em um jeito de lidar com essa situação. Nessa hora a garota se perguntava o porquê de ele ter salvado eles, sendo que o menino prota poderia simplesmente ter apagado eles da história caso não quisesse ser incomodado. Pelos feitos recentes, o pai da garota percebeu que ele e sua filha não passavam de formigas para o casal de antes, até que de repente alguém chega no lugar, e era justamente o menino prota perguntando se eles ainda estavam acordados. A garota fica assustada pensando que esse era seu último dia de vida, chegando até a soltar seus últimos gases por causa do susto, mas a intenção do jovem era apenas brincar com cartas com eles dois. O velho, sem entender muita coisa, apenas fica surpreso, e pouco tempo depois aqui estavam os três preparados para poder jogar. O prota pergunta se eles entenderam as regras e o velho diz que sim. Enquanto isso, a jovem estava apenas pensando que seria agora que o garoto iria decidir se iria ou não acabar com suas vidas. Ele resolve começar a partida e garota engole seco, e pergunta qual era o nome do jogo que eles iriam jogar, percebendo que tinha uma aura sinistra emanando daquelas cartas. Nesse momento o rapaz percebeu que não tinha dado nome ao jogo que eles iriam jogar, então resolve pensar em alguma coisa fácil de entender. O nome dado ao jogo foi Luta dos Dragões, deixando tanto o pai quanto a filha assustados. Enquanto isso, a jovem dama demônio estava apenas usando uma magia mágica para observar tudo sem estar presente, e se perguntava o que o menino garoto queria com aquele jogo em si. Resumidamente, eles precisavam juntar forças para poderem ser capazes de derrotar o dragão, e eles poderiam decidir depois quem seria o herói ou o dragão conforme as cartas que eles iriam conseguir. O velho comenta com sua filha sussurrando que esse era um teste para os dois, e pela cara que o garoto fazia quando falava alguma coisa, até eu ficaria com medo nessas horas. O garoto pegou suas cartas, e o pai da jovem diz que agora não tinha mais para onde correr, e era agora que o filho choraria, mas a mãe não veria, então era bom ela pegar suas cartas. Sem opção, a garota segue as instruções de seu pai, e o lugar mudou totalmente quando o jogo tinha começado de verdade, e só de pegar as cartas na mão, a jovem percebeu que elas drenavam parte do poder mágico dela. Ela olha para o seu pai e pede desculpas por ser fraca, mas ele diz para que ela deixe as coisas com ele. O garoto resolve arrumar seu jogo e percebe que tinha pegado uma boa mão nesse começo. A pergunta dele foi se eles queriam ser o dragão, mas os dois recusaram a proposta. Enquanto isso ele estava contente por estar jogando aquilo, perguntando se eles realmente não queriam ser o dragão do jogo, e mais uma vez recusaram a oferta. Por fim, ele resolve fazer seu primeiro movimento e puxa suas cartas, virando elas em seguida. Eu não entendi direito como é o jogo deles, mas o garoto não gostou nada, e os dois começaram a tremer, quase soltando o guaraná,
pensando que o menino prota estava descontente com a performance deles. O jogo continuou e chegou a hora do pai da jovem jogar, mas assim que ele tocou na carta sentiu sua energia sendo sugada, tanto que seu dedo virou apenas carne e osso por causa desse jogo inofensivo. A jovem dama percebeu que seu pai não estava bem, mas o velho acalmou sua filha e era para ela deixar as coisas com ele, passando assim a sua vez. O garoto estava concentrado em qual jogada fazer em seguida, mas o menino prota também passou, deixando o velho ainda mais assustado do que antes, perguntando se o garoto realmente não queria aquela carta. Nessa hora o pai da jovem achou que deveria mostrar suas cartas o mais rápido possível, e ao fazer isso, é dito que conforme as regras essa combinação era chamada de dragão voador, mas só agora ele sentiu sua energia ser sugada ainda mais, e o preço que ele teve que pagar foi justamente uma perna, que ficou no mesmo estado que seus dedos. O diferente é que um dragão voador realmente saiu das cartas, deixando os dois totalmente pasmos. O dragão resolve atacar e lança uma enorme baforada na direção do menino garoto, que não sentiu nada. Enquanto isso, a jovem dama apenas observava tudo de camarote. O dragão desaparece e o pai da garota não sabia nem onde colocar sua face ao perceber a gravidade daquele jogo, mas o prota estava tranquilo e para ele era somente um jogo comum realmente. O prota elogia a jogada do velho, mas ele fica sem saber o que fazer. O garoto pede para que ele continue jogando e assim foi feito, jogando em seguida um 3 para o garoto. A jovem dama passa e tinha finalmente chegado a vez do menino prota, e os dois disseram que não poderiam derrotá-lo. Nesse momento o garoto jogou suas cartas que poderiam garantir a vitória para ele, e um enorme efeito aconteceu em seguida, assustando o velho de antes, e uma onda destruidora apareceu após isso, colocando o pai e a filha em uma situação complicada, tanto que ficaram sem respirar por um tempo, e novamente disseram que não poderiam jogar ainda. Após jogar mais uma vez, uma cavalaria apareceu em seguida, e apesar do pai da jovem não poder jogar ainda, ela pelo visto iria, e resolve ativar uma de suas cartas. O pai, preocupado, diz que ela não poderia fazer isso, pois acabaria sugando a vida dela, mas diz estar cansada de se esconder para sempre ser protegida pelo seu pai, e lançou suas cartas na mesa. Outra cavalaria também surgiu, mas a dela era ainda mais forte que a do menino prota, causando uma explosão em seguida e derrotando as tropas do garoto. O pai pergunta como sua filha estava, mas parece que nada tinha acontecido com ela. Por ela proteger seus companheiros, o garoto ficou admirado pela determinação dela. Enquanto isso, o pai da garota apenas olhava para os sacrifícios que ele já tinha feito, mas ainda não recebeu um único elogio do menino prota. Nesse momento, o garoto fez uma expressão suspeita, deixando os dois de antes totalmente assustados com a cara que o garoto tinha feito, e até a jovem rainha tinha percebido um sentimento muito ruim. Quando o garoto colocou seus dois coringas na mesa, uma enorme rachadura apareceu atrás do garoto e dela começou a sair uma criatura misteriosa, até que o palhaço macabro se revelou completamente. A rainha, angustiada, se perguntava o que foi que o garoto tinha invocado, e esse era o palhaço rei. Antes que o palhaço fizesse o movimento, ele percebeu alguma coisa perto deles, e era justamente a jovem rainha, e perguntou o que ela estava olhando. Tirando uma faca, ele disse que se ela não tomasse cuidado ele poderia acabar acertando ela acidentalmente, e isso deixou essa jovem revoltada, pois mesmo tendo perdido sua dignidade e aceitado outras coisas, ela mal tinha conseguido chegar ao estágio de Deus Demônio de 3 estrelas, mas o menino prota casualmente invocou um desses como se fosse nada. O pai da garota então pediu desculpas por ser tão fraco nesse jogo, até que de repente o cara começou a tossir suco vermelho, mostrando suas cartas acidentalmente. Preocupado, o menino prota pergunta o que estava acontecendo com o velho, e se ele precisava de alguma coisa. Mas quando ele olhou melhor aquelas cartas na mesa, percebeu que o pai da garota poderia ter vencido há muito tempo, e ele apenas estava deixando o garoto brincar com eles. Mas ele acabou perturbando o descanso dos dois. Com isso, o menino prota bagunçou as cartas e a invocação do palhaço de antes foi totalmente dissipada, guardando finalmente suas cartas. Ele se divertiu bastante e pediu para que os dois descansassem um pouco, saindo dali totalmente frustrado e pedindo desculpas pelo incômodo que ele tinha causado aos seus visitantes. Enquanto isso, os dois simplesmente não estavam acreditando ainda no que tinha acabado de acontecer, e a jovem rainha estava revoltada com a vida, pois para ela, os dois ali eram somente uma distração para poder acertar ela nesse jogo de cartas. No dia seguinte, vemos o jovem perguntando se eles não queriam ficar mais alguns dias, já que em breve as frutas que ele plantou estariam prontas para a colheita. O velho recusa gentilmente a oferta e aprecia a gentileza dele, mas não queria perturbar mais o casal. Eles poderiam ter certeza de que não iriam falar nada a respeito do que eles descobriram ali,
e a jovem agradeceu pelos incríveis presentes. Para ele, aquelas coisas eram bem comuns, e do nada o garoto deu um presente para o velho, e era justamente aquele baralho de cartas. O velho, surpreso, fica sem fala e o garoto diz que ele poderia levar, pois as habilidades de carta dele eram simplesmente horríveis e não eram boas o bastante. Enquanto o menino Prota estava chateado com a vida, a jovem dama apareceu se referindo aos dois de antes. Quando o velho ouviu sua voz, ele começou rapidamente a tremer na base, até que a jovem dama disse para eles se apressarem e desaparecerem logo de sua frente, e assim foi feito sem pensar duas vezes nas consequências de ficarem ali. Com isso, o garoto mais uma vez ficaria sozinho com a jovem rainha demônio, e agora que as coisas voltariam ao normal, ela rapidamente pediu mais comida. Voltando para os dois de antes, eles corriam desesperadamente por suas vidas, até que a garota não conseguia mais continuar naquele ritmo e pediu para que seu pai parasse um pouco para ela poder respirar. Quando ele finalmente parou, ele se mostrou preocupado pelo que a rainha demônio tinha dito recentemente. Na última noite, ela pessoalmente foi fazer uma visita para os dois e lançou uma magia mágica sombria no pescoço deles. Apesar de eles terem achado que iriam perder suas vidas nessa hora, apenas um símbolo foi feito no pescoço de cada um, e ela deu a ordem para que eles nunca revelassem nenhuma informação sobre ela estar ali ou sobre o herói lendário em si. Claro que eles aceitariam isso rapidamente, mas ela ainda complementou que se eles sequer sonharem em ir contra o comando que ela tinha dado, aquele selo faria com que eles perdessem suas vidas no mesmo instante, mas de uma maneira não tão boa. Apesar do velho estar perdido em seus pensamentos, a jovem comentou que aquele lugar parecia um tanto quanto bem familiar, e só então perceberam que voltaram exatamente para onde eles foram encontrados pelo cão do menino Prota. Nesse momento, vemos esse pequeno cachorro comentando que ter levado eles ali foi a melhor escolha, e há poucos segundos atrás descobrimos que quem tinha levado eles ali foi justamente o cachorro. A garota percebe que os cadáveres dos apóstolos da Guilda das Trevas ainda estavam ali, e ele achou melhor saírem dali o quanto antes, e apesar do cachorrinho perceber algo se aproximando, mas enquanto ele reclamava sobre a Rainha Feroz, um portal apareceu do lado dele até que de repente o cãozinho se retirou do local, desaparecendo completamente. Quando os dois estavam a sós de verdade, vários apóstolos da Guilda das Trevas apareceram depois disso, mas dessa vez tinha um deles que era ainda mais poderoso do que os outros. Esse era chamado de Grande Apóstolo, conforme o velho de antes, e a jovem não estava entendendo muita coisa por enquanto, e os demônios rapidamente partiram na direção deles para poderem acabar com suas vidas finalmente. Apesar de a jovem de antes achar que eles não eram pários para o Grande Apóstolo e seus homens, o velho ainda assim se recusava a desistir realmente de sua vida nessa hora. Sacando seu baralho ganho pelo menino Prota, ele não era chamado de Coração de Ferro, bênção dos heróis à toa no passado, e ativou sua habilidade que fez com que o Grande Apóstolo começasse a temer pelo que estava por vir. Desde que a mãe da jovem voltou para a tribo dos Elfos, ele prometeu cuidar de sua filha, mas ele estava errado e viver fugindo não iria resolver nunca os problemas. Além disso, ele levaria sua filha de volta para a tribo para que ela ficasse com sua mãe. Ativou uma habilidade que nem mesmo ele sabia que tinha, algo relacionado à invocação das cartas. Com isso, ele foi capaz de invocar esse espírito ancestral enorme, e quando a jovem olhou, era muito parecida com a mãe dela, e o velho continuou fazendo sua jogada. De repente, a elfa invocou um arco espectral, atirando sua flecha com tanta potência que fez os apóstolos menores serem totalmente dizimados por ela. Não contente com isso, chegou a vez do Grande Apóstolo também, que segurou a flecha com apenas uma mão, mas ao perceber que uma mão não era suficiente, passou a usar as duas, mas ainda assim ele foi totalmente destruído. Quando as cartas voltaram para o baralho, a invocação de antes desapareceu, e seu pai estava exausto. Com isso, o velho percebeu que poderia mudar de profissão, e foi nesse dia que surgiu uma nova classe, chamada de Mestre das Cartas. Uma semana já tinha se passado, e avistamos o menino Prota comendo tranquilamente sua melancia colhida na hora, mas aquela era uma fruta híbrida que ele tinha criado graças àquele mundo. Mas ainda assim, sem ninguém para poder compartilhar, ainda era algo muito chato. Se lembrando das raças e clãs que tinha nesse mundo, ele reconhece que, após conhecer o mundo lá fora, mesmo que por pouco tempo, agora seu coração queria ainda mais saber como é do lado de fora daquela bolha em que ele estava. De repente, uma agitação aconteceu perto do garoto, e era a divina rainha perguntando o que estava preocupando o jovem coração do rapaz, até que ele diz que queria sair um pouco dali e ver o mundo, mas era fraco demais para isso. A rainha, percebendo que o coelho queria sair da toca, pediu para que ele fosse com ela em uma viagem, deixando o menino Prota feliz da vida que aceitou imediatamente. Deixando as besteiras de lado, ela pediu para ele mudar suas roupas,
e tanto o garoto quanto a divina rainha já estavam preparados para poderem partir em sua viagem. Ela elogia o garoto por suas habilidades na culinária e ele apenas diz que essa era a especialidade dele. E um comentário à parte: qualquer roupa pelo visto fica muito bem nessa rainha. Que saúde perfeita! O cachorrinho late e, com um estalar de dedos, a rainha abre um portal, e com isso eles poderiam ir até a cidade mais próxima deles. Finalmente, partindo para entrar no portal, o garoto pediu para ela esperar, pois ele queria impor algumas condições. A primeira era que ela não deveria deixar ele sozinho, enquanto a segunda era para ela manter suas emoções estáveis, e a terceira era para que ela fosse discreta. Novamente, essa era a visão da rainha, e o que ela viu ele falar foi: sem minha permissão, você não pode sair. Controle seu temperamento e não use magia imprudentemente, isso iria arruinar minha diversão de viver com pessoas comuns. A rainha apenas aceita as condições impostas pelo menino Prota e agora ele queria saber se ela iria voltar com ele após ver o mundo do lado de fora. E era claro que sim, mas ela não ia fazer isso até que conseguisse ser capaz de derrotar ele de uma vez por todas. Feliz da vida, ele fica sem acreditar, mas a rainha diz que ele também tinha que concordar com o pedido dela. Assustado, ele pergunta que pedido era esse, e ela se aproxima bem perto do garoto para falar bem no cangote do rapaz que queria um pudim que ele fazia em edição de luxo. Surpreso, ele pergunta se era isso mesmo, e ela diz que sim, deixando o garoto feliz já que era um pedido bem fácil de ser cumprido, e finalmente eles entram no portal para poder conhecer um mundo totalmente diferente. Enquanto isso, o coitado do cachorro ficou lá sozinho cuidando do lugar, e depois de um tempo passado por esse portal, o menino garoto finalmente foi capaz de ter um vislumbre dessa cidade. Eu acredito que, pela tradução, essa deva ser uma cidade dos iniciantes ou coisa do tipo, mas por algum motivo é dito que é a cidade dos fanfarrões, então eu acho que não dá para esperar coisa boa vindo desse lugar. Várias raças viviam tranquilamente entre si, e o garoto ficou encantado por ser a primeira vez visitando uma cidade de outro mundo. Ele avista uma loja de armas e fica encantado, e o mesmo acontece com a loja de carnes, e o garoto estava parecendo mais uma criança que foi em um parque pela primeira vez. A rainha comenta que já tinha se passado 500 anos, mas muita coisa ainda permanecia igual, e o garoto comenta que não parecia ser tão caótico quanto foi dito para eles. Com isso, a jovem se vangloria de que foi devido ao seu governo passado que as coisas estavam bem mais estáveis agora, mas antigamente realmente o mundo vivia em um caos total, até ela estabilizar as regras e forçar as pessoas e as raças a seguir elas. Apesar de ela tentar falar algo para provocar o nosso menino Prota, ele já não estava mais ao lado dela, e lá estava o garoto falando com uma jovem vendedora de bonecas. Os bichinhos que ela vendia eram um tanto quanto diferenciados, e ele perguntou se foi ela quem tinha feito aquelas pelúcias. Ela responde que sim e que faria para ele por um preço baixo, até que do nada chega um leitão gigante chutando a barraca dessa jovem. O porco fala e diz que, por ela não ter pago ele pela proteção que ele tinha oferecido para a igreja da qual ela fazia parte, ela não poderia vender ali na área dele. Apesar de essas crianças estarem com ela, vai acontecer uma coisa que vocês vão simplesmente ficar desacreditados a respeito dessa jovem. Mas isso é só mais para frente. Segurando a garota pelo colarinho, a garota diz que o comedor de lavagem nunca protegeu eles, então não tinha motivos para ela pagar nada. Nesse momento, o resto de Strume revela que a gangue dele era quem comandava aquela área da cidade, e ela deveria pagar alguns tributos se quisesse viver bem ali. A jovem fica revoltada e diz que a igreja não pertence a esses insetos, e ele diz que iria fazer a situação dela e dos órfãos que lá estavam na igreja ficar ainda pior a partir de agora, até que o menino Prota resolve se pronunciar, pedindo para o inseto parar com isso. Sem entender nada, o porco pergunta quem era o menino garoto. Ele fica calado, sem saber o que falar, e a rainha só observava de canto de olho as atitudes do rapaz. Ele olha de volta pedindo por ajuda, mas ela se recusa a ajudar o jovem. Se ele arrumou briga, ele que se vire para resolver essa situação. Por não ter uma resposta direta do garoto, o porco fica revoltado e o garoto começa a entrar em desespero, achando que acabaria tomando uma surra. De repente, ele pensa em um jeito de sair daquela situação e grita para todos que o porco mutante estava cometendo bullying com a garota, e era para ajudarem. No entanto, as pessoas não ligavam para isso, e até chegaram a fingir que não tinham visto nada acontecer. Com isso, o leitão cai na gargalhada, já que todo mundo naquela rua conhecia a gangue dele. Olhando pelas roupas do rapaz, o leitão percebe que tinha uma garota ao lado dele, que inclusive era muito bela. O Prota sugere que eles conversem em um lugar diferenciado,
mas a escória ignora totalmente, dizendo aos seus capangas que era para pagarem o garoto e levarem a mulher para eles. A rainha com isso fica empolgada e precisou se controlar para não acabar com a vida dos insetos agora, mostrando apenas uma pequena parcela do seu poder, que foi capaz de fechar o tempo na mesma hora. O resto de esgoto começou a se tremer completamente achando que seria seu fim, mas ele ainda não percebeu que foi aquela jovem rainha quem tinha feito isso. Até os outros monstros da cidade ficaram assustados com tamanha tempestade que chegou repentinamente, e o garoto já começou a pedir para a rainha se controlar para que ela não destruísse a cidade inteira. Nessa hora, ele fez de tudo para tentar acalmar essa bela donzela, até que ela resolve cessar sua ira e diz que só iria dispersá-la por causa do menino Prota, e por fim guardou sua energia demoníaca novamente. Essa jovem de antes acabou percebendo quem foi a responsável por fazer aquilo, e o porco de antes estava sem entender nada agora que o céu estava limpo novamente. Nem mesmo a escória da sociedade estava entendendo o porquê de ele ter ficado com medo desses dois repentinamente, e o Prota perguntou de volta quanto que o porco queria para proteger a tal igreja da garota de óculos. Parece que esse inseto queria 10 moedas de ouro para 2 meses, e a rainha achou simplesmente uma miséria ele fazer aquele alvoroço todo por tão pouca quantia em dinheiro. Percebendo que a rainha deveria ser bem rica, ele perguntou se ela tinha bastante dinheiro, e era claro que sim, tanto que sequer poderia contar. Mas a situação mudou quando ele pediu por um pouco emprestado, pois ela não queria ajudar aquelas pessoas descartáveis para ela. Além disso, ela não foi com nenhum dinheiro até onde o menino Prota estava quando eles se viram a primeira vez, então ela estava zerada. O porco falante pergunta se eles tinham algum dinheiro, mas o Prota tenta arranjar uma desculpa dizendo que não tinha e queria tentar trocar pelos produtos dele, e novamente a lavagem de porco começou a criar coragem para bater de frente com os dois. Do nada surge um saco de moedas que voou diretamente na cara do estrume da sociedade, que ficou sem entender nada. Mas ao olhar aquele saco e ver várias moedas de ouro, do nada surgiu um cara que era um centauro, dizendo para o porco sair dali imediatamente. Devido à influência do centauro e da guilda dele, o porco resolveu deixar a situação acabar daquela maneira. Ainda assim, o resto de lavagem não sai dali sem antes ameaçar a garota de antes. Depois disso, o menino Prota ajuda a garota a se levantar e ela agradece a todos que ajudaram ela. Feliz da vida, o rapaz tenta dar algumas bananas para o macaco comer, mas esse resto de lavagem recusa a oferta. Mas, olhando para a jovem dama de antes, a intenção dele era justamente que eles fizessem uma parceria com ele. A divina rainha fica somente olhando para o inseto, enquanto a garota pergunta com o que ela poderia ajudá-lo. Ele então pede para que eles fossem até outro lugar para poderem conversar com mais tranquilidade, mas a rainha não estava interessada e chamou o menino Prota para eles irem a outro lugar. No entanto, o garoto não queria sair já que o cara de antes ajudou, e uma das crianças perguntou para a jovem de óculos aonde ela estava indo. Ela apenas pede para que eles retornem para a igreja antes dela, pois ela iria voltar em breve, e por fim temos um corte para um lugar totalmente diferenciado. O estrume pede para que eles ficassem bem perto quando eles entrarem na taverna, e assim eles fizeram. Porém, quando avistaram a divina rainha e sua bela aparência, alguns comentários começaram a surgir no mesmo momento, e apesar de o menino Prota estar tranquilo, isso deixou a rainha com uma raiva enorme. Só com o olhar ela fez as criaturas sentirem um calafrio que arrepiou até o cabelo do dente, para não falar outra coisa, e eles rapidamente se colocaram em seus devidos lugares e calaram a boca. A rainha culpa o garoto, pois eles estavam ali apenas perdendo o tempo precioso dela, até que eles tinham finalmente chegado. Para que ninguém incomodasse, o inseto iria falar com o menino Prota e a rainha nesse quarto privado. Ao abrir a porta, o estrume de antes se refere a alguém que estava esperando por ele, e essas eram todas esposas do centauro, que diz em seguida quem elas eram, deixando o menino Prota simplesmente de boca aberta por ele ter tantas mulheres assim. Foi então servido um chá para o menino garoto, e começou a apresentar as suas companheiras para o rapaz. Apesar de ele detalhar quem eram as esposas e suas profissões, eu já adianto que você não precisa se preocupar muito com isso, e mais para frente você vai entender o motivo. Cansada de esperar, a rainha vai direto ao ponto perguntando o que a escória queria, e parece que essa zumbi afro não gostou do jeito que a rainha tinha falado, e a rainha pergunta se por acaso as moscas tinham alguma objeção, pois era assim que a rainha agia. Essa outra barata debilitada fica revoltada pela garota se referir a si mesma como rainha, enquanto essa escória achava que a rainha em si não passava de uma mestiça de baixa classe devido aos formatos das orelhas dela. Se é uma coisa que essa jovem donzela é pavio curto, e ela já estava querendo acabar com todos os estrumes que ali estavam. De repente, o menino Prota aparece com o pudim que ela tanto gostava,
deixando a donzela de bom humor no mesmo instante. Enquanto ela degustava sua refeição tranquilamente, o garoto deu graças por preparar isso com antecedência, mas voltando ao assunto principal, ele arranja um motivo para esclarecer o porquê de a rainha se referir a si mesma como rainha, etc. Com isso, a mosca de mula percebeu o motivo da garota dizer coisas estranhas, enquanto outra disse algo meio desnecessário. Já o menino prota tentou silenciar as duas, já que a rainha ainda estava se adaptando com a diferença de culturas. Já a parte do estrume, ele queria voltar a falar do ponto principal, e era para que o menino prota e as outras duas entrassem com eles em um calabouço do tesouro. Sem entender muita coisa por enquanto, o rapaz pergunta para a mulher de óculos se ela conhecia essa masmorra, ou calabouço. Ela diz que sim, e lá era escondido coisas valiosas de verdade, que normalmente eram bem difíceis de encontrar. Resumidamente, tinha que ter 8 pessoas para poder abrir a barreira para eles entrarem, e quando a jovem fez a contagem percebeu que ela era a 8ª integrante, perguntando se não tinha um jeito de ela não ir para essa masmorra. O menino prota pergunta o que tinha de errado e ela não queria ir porque se achava fraca demais. O menino fica sem jeito e o inseto diz algo sobre quitar as dívidas da garota de óculos rapidamente, caso ela aceitasse, isso com os espólios que eles iriam conseguir dessa masmorra. Isso a deixou feliz da vida, pois poderia resolver a situação da igreja da qual ela fazia parte facilmente, e ao perguntar o que a rainha achava, ela apenas disse que ele era quem deveria decidir, pois ela estava ocupada demais degustando seu precioso pudim. De repente, ele olha para uma de suas esposas, e do nada, ela saca uma bola de cristal, deixando o garoto sem entender nada. Fazendo uma demonstração, o inseto diz que aquela esfera seria capaz de medir o poder mágico deles, e o garoto ficou admirado, pois nunca tinha visto algo assim antes, enquanto a de óculos ficou admirada pelo poder do estrume ser de mais de 8.000 pontos. Eles usam um sistema de cultivo aqui que tem um nome bem chato de ficar memorizando, mas basicamente ele era o mais forte entre ele e suas esposas, e quando a garota de antes tocou na esfera, o poder dela foi de apenas 300. Esse resto de lavagem aproveitou a oportunidade para poder humilhar a jovem de óculos, que começou a pedir desculpas no mesmo momento. Na vez do menino garoto, ele pegou na bola todo empolgado, mas nada aconteceu, e o poder mágico dele era apenas 0. O inseto não conseguia acreditar no que tinha acabado de presenciar, e o garoto, por não seguir o aviso do sistema, percebeu que era por isso que ele não tinha nenhum poder mágico, e agora ele estava condenado a não ter poder mágico nessa vida. Uma das escórias pergunta o que ele realmente poderia fazer, já que ele não era útil, até que ele resolve se pronunciar e diz que era bom em cuidar das plantações, e até tirou algumas bananas perguntando se a Chita queria alguma, mas parece que não, e isso só piorou a imagem que elas tinham dele. Na vez da rainha, ela ignorou totalmente o inseto, até que o menino prota pediu pessoalmente que ela cooperasse com os estrumes, ficando indignada por ter que fazer isso. Tocando na esfera em si, se ela deixasse sua verdadeira força aparecer, era fato que causaria um enorme alvoroço, e o menino prota, percebendo a gravidade da situação, logo pediu para que ela controlasse seu poder, mas ela sabia bem disso, então deu um jeito de amenizar a situação. De qualquer maneira, a surpresa dos estrumes ainda era bem alta, e ela fez a esfera identificar o mesmo poder que o do estrume de antes, acima de 8.000. A de óculos fica desacreditada pelo poder deles serem iguais, mas somente no quesito número. Enquanto isso, as baratas debilitadas achavam um absurdo a rainha ser tão forte quanto o marido delas, e o prota estava aliviado pelo fato de Elizabeth ter se controlado. Isso com certeza acabaria sendo bem útil para eles quando estiverem na masmorra, até que a jovem de óculos perguntou como eles iriam ir para tal masmorra do tesouro em si. De repente, uma das esposas dele tira um pergaminho não sei de onde, e dá o comando para que o portal fosse aberto, e assim foi feito, levando todos eles dali para um lugar totalmente diferente. O garoto, por ser a primeira vez que fazia uma viagem dessa, estava totalmente admirado, enquanto isso a de óculos estava começando a tremer devido à aura que ela tinha sentido. Já a rainha estava bem tranquila terminando de comer o seu pudim, e sentiu talvez alguma coisa familiar, até que o estrume disse para que eles fossem logo até a masmorra, então isso quer dizer que eles ainda não estavam nela. Enquanto isso, a rainha tentou se retirar do local, chamando o protagonista para ir para casa, e parece que essa garota, Fezes de Afro, não gostou nada disso, juntamente com as outras múmias, pois um pergaminho de teleporte era caro. Devido a algum comentário, ela se sentiu desafiada e perguntou se elas queriam tentar impedi-la, até que menino prota resolve aparecer para tentar resolver o problema, e juntando suas mãos, ele pede por favor para que ela permanecesse com eles.
De repente, a garota de óculos perguntou para Elizabeth se ela tinha percebido que dentro da caverna tinha um poder mágico que era muito similar ao dela, mas o menino garoto sequer foi capaz de identificar um poder mágico em si. De repente o rato de laboratório apareceu tentando ser galanteador, dizendo que não importava o perigo que a rainha encontrasse, ele iria proteger ela, e a rainha, ao observar aquela pose de frango que não era capaz nem de proteger a si mesmo, ignorou o inseto completamente. Mas se referindo ao menino Prota, ela resolveu seguir a ele e mais ninguém, e só por isso que ela permaneceria ali ainda. Saindo do lugar com o protagonista, parece que o resto de lavagem não gostou nada disso. Quando atingiram os requerimentos, eles foram capazes de abrir a masmorra. A de óculos fica surpresa e novamente a barreira foi fechada, perguntando em seguida se eles não eram capazes de retornar pelo mesmo caminho que eles vieram. A rainha revela que nesse espaço, a menos que você seja mais forte do que a pessoa que criou aquela barreira, era simplesmente impossível sair, e eles precisavam achar o chefe e atender os requerimentos para poder ser capaz de sair. Essa cobra com pernas acabou soltando um comentário sobre eles conseguirem uma coisa em específico, e a Afro disse para que a outra se calasse, pois estava falando demais. Percebendo o comentário da cobra com perna de óculos, perguntou do que ela estava falando, mas não era nada que eles que não faziam parte daquele matrimônio realmente precisassem saber. Havia várias bifurcações na frente deles e eles precisavam escolher apenas uma para ir, enquanto essa perguntou ao seu mestre se eles deveriam se dividir. Por enquanto não seria necessário e era para uma de suas esposas usar um movimento específico, e assim ela fez. Esse tipo de poder meio que começou a fazer uma trilha para descobrir o caminho mais curto em si, e consequentemente ela foi capaz de começar a mapear a área inteira. Ela já estava confiante de que acharia o tesouro rapidamente, e a rainha só zombava da cara dela, pois ela já tinha percebido tudo de antemão, e depois de um tempo com essa habilidade ativa, ela já tinha mapeado uma área gigante e ainda não foi capaz de achar a rota mais próxima até o tesouro em si. Depois de um tempo, avistamos a cobra com pernas, totalmente cansada, até que o marido perguntou como estava a situação deles, e aquele labirinto parecia não ter fim, pois ela chegou a ir até os limites de sua habilidade. Nem mesmo as outras acreditaram no que a garota tinha mencionado, e mais uma vez a garota gato começou a achar que era bom que eles se separassem. Sussurrando para Elizabeth, o Prota perguntou se ela já sabia como resolver esse quebra-cabeça, e isso era mais do que claro, e ainda comentou que aquele labirinto era apenas uma ilusão, mas aquelas ignorantes nunca iriam descobrir isso se elas queriam explorar até o fim. Ele pergunta por que ela não dá uma ajudinha para eles saírem dali rapidamente, mas ela se recusava a fazer isso e agora queria ver, junto com o protagonista, eles perecerem naquele lugar. A jovem de óculos deu uma dica de que eles poderiam chegar no destino ao entrar na terceira caverna, e até a rainha percebeu o olho aguçado que essa garota tinha. O Prota pergunta como ela sabia e ela apenas diz que era por causa da magia que ela sentiu daquela direção, mas o Strume de antes não acreditou e achava que ela era quem tinha a direção perfeita para eles. Com medo, a garota de óculos pede desculpas, enquanto isso a escória diz para onde eles deveriam ir realmente. O centauro pergunta para a gatinha o que ela achava, e ela ainda achava melhor se separarem. Já essa Strume achou melhor acreditar na orientação da cobra com pernas, e cá estava ela pedindo para que seu mestre confiasse nela também. Assim sendo, eles iriam agir juntos, e a de óculos disse que eles poderiam ir para qualquer lugar, menos para a que a cobra com pernas tinha apontado. Em seguida ela invoca sua mágica de pelúcia, e joga exatamente na caverna que a garota estava querendo ir, e do nada uma criatura surgiu do solo, destruindo totalmente aquele coelho. Se bem que isso poderia acontecer com aquelas escórias, mas enfim. O menino Prota estava paralisado de medo por ser a primeira vez dele vendo algo parecido com isso, e essa era apenas uma besta parasita encontrada no corpo de monstros gigantes. Com isso, a cobra com pernas acabou perdendo suas pernas nesse fracasso dela, e depois de um tempo a rainha disse para que eles deixassem os estrumes ficarem presos ali, e fossem para outro caminho. O garoto, por não saber como opinar nessas horas, simplesmente resolveu seguir a Elizabeth, e a garota gato perguntou se ela deveria usar um clone para seguir eles e coletar informações, mas isso não era necessário, mas ele descobriu que a rainha não era uma pessoa qualquer como eles achavam que era. Em seguida, ele deu a ordem para eles seguirem a rainha, e depois de um tempo, vemos que essa criatura acabou percebendo a presença dos aventureiros em sua caverna. Conforme as escórias da sociedade avançavam, eles lidavam com algumas criaturas que apareciam no caminho, e quando a escória perguntou sobre suas esposas, elas estavam bem cansadas já que os monstros não paravam de aparecer. Já do lado da rainha, o garoto e a garota estavam se tremendo de medo, e a rainha disse que a atuação das escórias era simplesmente terrível, talvez se referindo ao desempenho delas.
Essa cobra sem dente não gostou nada do comentário da rainha e ainda culpou por escolher um caminho repleto de criaturas, mas quanto mais mágica concentrada, mais monstros eles encontrariam pelo caminho, e isso era um princípio básico que um mago como ela deveria saber. Essas coisas que a Elizabeth falava só deixavam a Resto de Múmia com ainda mais raiva, e o Resto de Lavagem tentou acalmar sua esposa, mas o inseto estava apenas tentando conquistar a rainha para ser uma de suas esposas também. Se a cobra de antes já estava revoltada, agora então a situação ficou ainda pior, e as garotas perguntaram por que eles não descansavam um pouco, pois estavam exaustos depois de uma longa batalha. No entanto, a rainha se recusava a fazer isso, pois não tinha tempo para perder com seres incompetentes, e as cobras disseram para que a rainha avançasse sozinha, já que ela era tão boa assim. O centauro até tentou convencer a rainha a ficar e beber um pouco da poção dos elfos também, e isso por ter chamado a atenção do menino Prota, ele queria experimentar essa tal poção, ficando totalmente empolgado para isso. Finalmente cedendo, a rainha decide ficar com o menino Prota, e depois de um tempo vemos eles sentados ao redor da fogueira, onde essa múmia ambulante estava distribuindo suas poções, e ao invocar outra poção, ela se vangloriava dizendo que aquela era a poção especial dos elfos, mas pelo visto a rainha não precisava dela já que ela era tão forte assim. O líder delas a impede de ser criança desse jeito, e faz com que a escória se desculpasse, entregando em seguida a poção para a rainha, que pegou no ar sem muita dificuldade. No entanto, ela jogou para o menino Prota poder experimentar. Ele abre a tampa e dá o primeiro gole, mas o sabor era tão ruim que ele simplesmente não conseguia beber aquilo, e até a garota de óculos, cujo nome é N, se recusava a beber aquilo. A garota de antes achou um desperdício dar aquela bebida ao grupo do menino Prota, e já que ela disse isso, a rainha derrubou toda a poção da inseto no chão. A raiva estampada na cara dela só deixou a rainha empolgada para ver do que esse resto de lavagem seria capaz, e o Prota resolveu participar da brincadeira também, tirando assim algumas frutas da bolsa dele, compartilhando em seguida com o grupo do centauro. Algumas delas, que ainda tinham um pouco de educação, aceitaram as frutas do menino Prota, e como as bananas tinham acabado, sobrou apenas uma maçã para poder dar à jovem N, que ficou emocionada e perguntou se realmente ele estava dando aquilo para ela. O garoto, sem entender nada, pergunta o porquê de ela estar chorando, mas ela apenas queria levar isso para os irmãos dela, pois eles nunca tinham comido frutas frescas, e o Prota autoriza e diz que daria um jeito de todos comerem frutas futuramente. A cobra banguela seria incapaz de mastigar a banana, então fez desfeita, inclusive o resto de lavagem de antes, que apertou a banana com tanta força que já não dava mais para comer. Mas com relação aos outros membros do grupo, eles não fizeram cerimônia, e os três comeram a banana do menino Prota, e imediatamente alguma coisa começou a acontecer com eles. Eles se sentiram como se estivessem na selva ou alguma coisa parecida com isso, ficando totalmente perdidos, se perguntando que lugar era aquele. De repente, apareceram alguns grilos cantores, e depois de um tempo eles acabaram entrando na festa do samba e sambaram bastante durante muito tempo, só que parece que eles não perceberam que estavam fazendo isso na vida real. Até o líder deles estava doidão, sem entender nada, e as outras escórias que fizeram desfeita da banana do protagonista ficaram confusas com o que eles estavam fazendo. Quando eles menos esperavam, começaram a subir de nível, e até as garotas perceberam que seu nível de poder mágico estava aumentando constantemente, e o garoto achou que era somente por causa da performance deles. Apesar de o menino garoto achar aqueles costumes do novo mundo bem divertidos, a jovem dama se perguntava até quando ele iria avançar com aquele jogo, e para ela, o protagonista era de fato muito poderoso, mas ele não fazia ideia disso ainda. As duas de antes queriam saber o que estava acontecendo para eles ganharem tantos níveis assim repentinamente, e a jovem N revela que era porque eles não fizeram desfeita da banana do menino garoto. A cobra banguela não acreditava que era por isso, e a garota afro disse que era exatamente devido à banana. Enquanto isso, nem mesmo a garota gato estava colocando fé que eles foram capazes disso apenas por comer uma fruta. Até o líder do grupo estava admirado com isso, e perguntou qual era a origem das bananas que o garoto tinha dado, mas ele não entendeu direito a pergunta, deixando a escória preocupada. O Prota revela que apenas cultivou elas em sua fazenda, e era uma banana comum, e a escória percebeu que era uma fruta híbrida, mas mesmo que fosse uma fruta híbrida, o processo era totalmente natural e orgânico. Após o chefe delas ter dito que era realmente bom, as escórias tentariam dar uma chance para a fruta do menino Prota, mas antes que elas experimentassem a fruta, do nada ela estragou, tendo que cuspir a parte podre. N diz que era algo chamado sincronicidade, e até a divina dama percebeu que a garota de óculos, na verdade, sabia muita coisa. Sem saber o que era isso, o líder perguntou a respeito do assunto,
e basicamente aquele efeito foi ativado devido a algumas condições especiais que foram cumpridas, mesmo que inconscientemente. A cobra banguela, indignada por não poder provar da banana divina, estava chateada, mas nem mesmo a jovem de óculos sabia como explicar o porquê da rainha conseguir comer sem a fruta estragar, e talvez isso poderia ser porque ela era poderosa demais e aquelas coisas já não tinham mais efeito na rainha. Percebendo que o olho da garota de óculos tinha mudado, a rainha ordenou que a garota não olhasse para ela com aqueles olhos, e só então vemos um dos olhos da garota preto e vermelho. O resto de lavagem até achou que poderia ser devido à poção dos elfos dela que esse efeito aconteceu, mas foi totalmente ignorada e o líder apenas queria mais algumas frutas da mochila do menino Prota. Apesar de ele querer compartilhar com ele suas frutas, antes que ele pegasse algumas, a divina dama terminou rapidamente de comer sua banana e tomou a bolsa de frutas do menino Prota, dizendo que aquelas eram todas frutas dela. Além disso, a jovem rainha ainda se sentou longe dos estrumes, e já que eles tinham descansado bastante, eles agora precisavam avançar, e o menino Prota disse que compensaria isso depois. De qualquer maneira, as coisas estavam indo até que bem, e a rainha voltou a avançar em direção ao fim daquela caverna, juntamente com a garota de óculos também. Essa escória pergunta ao líder se eles deveriam roubar aquela bolsa e fugir, e a garota afro diz que eles poderiam estar escondendo alguma coisa ainda mais valiosa, mas ainda não era hora de eles agirem, e com certeza aquela garota, se referindo à rainha, não deveria ser uma pessoa qualquer como eles imaginavam. Ele até se lembrou sobre uma recompensa que era dada àqueles que tivessem informações sobre a rainha demônio, e essa poderia ser a chance perfeita que ele estava buscando, fazendo com que assim a rainha se tornasse sua esposa e ele ganharia muito mais poder mágico do que ele ganhou com aquelas frutas. Do nada, o cara começou a dar risada, fazendo com que essas jovens começassem a sentir alguma coisa diferente no marido delas. Mas cortando essa cena de lado, voltamos para o grupo do menino Prota, que comentou que o labirinto estava ficando cada vez mais escuro e eles ainda não acharam a saída. Em resposta, ela disse que aquele lugar era apenas uma ilusão e que em breve eles seriam capazes de sair dali, e até algumas antenas começaram a sair do teto repentinamente, deixando a jovem Anne assustada, sentindo que alguma coisa estava se aproximando. Realmente alguma coisa apareceu diante deles, e o Prota com a poeira toda que foi levantada começou a ficar com falta de ar, mas quem surgiu foi justamente o inseto de antes juntamente com suas esposas, que estavam com uma cara de quem tinha comido bastante fruta-banana para ganhar alguns nutrientes, se é que você me entende. O resto de lavagem se vangloriava pedindo desculpas por estar um pouco ocupado recentemente, isso se referindo à rainha, e ainda disse que iria servir a ela pelo resto do caminho, tentando conquistar a garota. Ela até mesmo poderia usar o cara como montaria caso ela quisesse, mas ele não era digno de ser montaria dessa rainha, e foi totalmente desprezado. Revoltada, a elfa das poções estava com vontade de acabar com a vida da rainha, mas de repente quem perdeu a vida foi justamente ela, que foi apagada de um jeito que com certeza ninguém ali gostaria. O resto do grupo deles ficaram surpresos pelo que tinham acabado de presenciar, e olhando para o teto, foi uma daquelas criaturas que surgiu recentemente que fez esse trabalho, e nem o garoto sabia que tipo de bicho era esse. A única coisa que eu sei dizer olhando por essa cena, é que essas coisas eram realmente horripilantes, e mais uma vez uma delas partiu para poder acabar com sua presa, abrindo sua enorme boca para poder tentar devorar a rainha. Mas sem fazer absolutamente nada, a rainha foi capaz de destruir completamente a criatura em sua frente, e a de óculos achava que esse seria o fim deles. O menino Prota rapidamente grudou na jovem divindade, tremendo na base achando que seria seu fim, querendo saber o que eles fariam agora. Na cabeça da Elizabeth era para eles testarem aqueles insetos e verem eles se destruírem primeiro, e eles estavam totalmente cercados pelas criaturas de antes. A garota afro pega aquele barco que elas estavam em cima e transforma em seu escudo, enquanto isso a cobra banguela cria uma barreira para poder proteger ela e seus companheiros. No entanto, o menino Prota e as outras duas ficaram de fora dessa barreira, e o estrume começou a mostrar suas verdadeiras intenções, dizendo que eles poderiam dar um jeito nisso sozinho, até que essa afro-comedora de estrume diz que a cooperação entre eles havia terminado. Uma das criaturas estava para avançar, e a banguela de antes achava que eles seriam incapazes de ultrapassar aquela barreira, e graças à sua ignorância, ela foi a próxima a ser totalmente dizimada da história. Antes que as outras duas pudessem ser devoradas, o estrume de antes finalmente resolve agir para defender suas esposas, mas os monstros eram incansáveis e ainda tinha muitos deles. De qualquer maneira, o estrume de antes estava lidando com essas criaturas tranquilamente, e a Afro até tentou parecer competente para seu chefe, derrotando uma dessas criaturas. A garota ninja também resolve agir, ativando suas técnicas sombrias, mas logo depois disso ela estava totalmente exausta. Por descansar na hora errada,
ela quase virou lembrança se não fosse pelo estrume que deu um coice na criatura, destruindo a mesma completamente. Apesar de tudo isso, eles ainda permaneciam cercados, e a bela rainha disse para o protagonista ver a verdadeira face daqueles insetos, e perguntou se ele ainda queria permanecer naquele jogo de aventura com eles. A resposta do garoto foi que não, e que eles foram até ali apenas para pagar por um favor, mas como dito anteriormente, não tinha mais parceria entre eles. A jovem rainha ficou contente com a atitude do herói, e logo disse para que eles saíssem dali então. Apesar de ele achar que não tinham chegado ainda, a saída estava bem à frente, e do nada uma das criaturas foi justamente na direção dos três principais. A jovem Annie, ao perceber isso, ativou sua habilidade, e do nada surge uma pelúcia que acabou com aquela criatura com apenas um golpe, mas rapidamente voltou ao seu estado normal. Ela pergunta o que aconteceu para o menino Prota e guia a garota até onde estava a saída, até que Elizabeth chegou no final daquela ilusão e falou algo em um idioma que foi impossível decifrar o que era, mas isso desfez a ilusão e agora eles estavam de frente para essa porta gigante. O garoto ficou admirado e a porta foi finalmente aberta, permitindo assim que eles entrassem, e a jovem divindade apressou os dois para que não ficassem para trás. A escória da sociedade, percebendo a abertura, olhou na direção do menino Prota, e o menino Prota olhou na direção da escória, e chamou Annie para entrar logo. Quando a porta começou a se fechar, o inseto deu um jeito de tentar se livrar daquelas criaturas, e disse para suas companheiras subirem em suas costas rapidamente, e apesar de elas não entenderem nada por enquanto, elas apenas seguiram a ordem dele, que inclusive não estava querendo deixar o protagonista tirar vantagem deles dois. Depois de pouco tempo, a porta gigante foi totalmente fechada e dentro desse lugar avistamos vários tesouros, juntamente com os insetos parasitas. Esse lugar era uma ilha no meio do limbo e estava completamente repleta de tesouros quase que sem fim, e as duas de antes ficaram sem saber onde colocar suas faces depois do que presenciaram. O menino Prota estava feliz da vida, e até a garota de óculos estava feliz também, e de repente o inseto surge do nada, empurrando o garoto para o lado. As moscas debilitadas também seguiram os passos de seu líder e fizeram o mesmo, e o cavalo parou de andar, percebendo que o que ele buscava estava bem em sua frente, e aqui avistamos essa taça diferenciada. O líquido dentro dessa taça era chamado de o néctar do Rei Demônio, e o Prota pareceu revoltado pela escória da sociedade ter sido tão rude, mas a resposta dele foi simplesmente deplorável, e disse que permitiria que o garoto tivesse um falecimento rápido e indolor. No entanto, o que ele menos esperava era que um ser totalmente diferenciado estava no local, e de repente o lugar começou a tremer com um rugido, e dos tesouros surgiu essa criatura, que revelou ser um dragão onipotente. O dragão olha diretamente na direção do menino Prota, e ele fica sem saber como reagir. O garoto até tentou falar o nome da rainha, mas comeu palavra nessa hora de tanto medo que ele estava, mas a admiração dele era, na verdade, por ser capaz de ver um dragão pela primeira vez em sua vida. A garota de óculos percebe que tinha alguma coisa aterrorizante escondida além daquele dragão, e perguntou ao seu mestre o que eles deveriam fazer, talvez se referindo à rainha, mas a rainha apenas observou as coisas em silêncio por enquanto, percebendo que aquela garota realmente não era normal. O dragão dá um enorme rugido e a cobra afro percebe que eles teriam que tentar acabar com aquela criatura com um único golpe. O estrume, ao ouvir isso, pede para que suas companheiras ganhassem algum tempo para que ele fosse capaz de carregar o seu ataque, e assim elas fizeram. O dragão foi quem fez seu primeiro movimento, mas eles conseguiram desviar facilmente. A Afro, que foi para trás com seu escudo gigante, diz para a ninja ir primeiro tentar distrair o dragão. A ninja então aceita e resolve ativar uma de suas habilidades de clone das sombras, incorporando o jeito ninja de ser na vida dela e lançando seus clones na direção da criatura. O inseto estava achando que eles conseguiriam ser capazes de lidar com aquele dragão gigante facilmente com seu ataque carregado, e aqui estava o mesmo com seu golpe preparado. A ninja ativou suas técnicas de apagadores de arquivo, mas nada funcionava para poder penetrar nas escamas daquela criatura, que eram mais duras do que o próprio aço. Com isso, a descartável da sociedade começou a entrar em desespero achando que veria o céu pintado de preto, até que a Afro Zumbi resolve agir e transforma o seu escudo em um tipo de canhão, ativando assim o canhão contra o dragão, e pelo menos ela conseguiu causar mais dano do que a garota ninja. Com isso, ela achou que tinha sido capaz de pelo menos causar uma ferida, mas o dragão estava parado, todo onipotente no mesmo lugar, pensando que a mosca estava apenas fazendo barulho. Cansado de brincar, o dragão resolve cumprimentar a múmia, mas parece que a pata da criatura era tão grande que cobriu o sol, e a garota foi totalmente deletada da história por aquele aperto de mão. Culpada foi ela que não conseguiu cumprimentar o dragão de volta. Pelo visto, sobrou apenas o resto da múmia totalmente amassado pelo dragão,
e a ninja ativou mais uma vez sua habilidade de Jutsu Clone das Sombras, mas dessa vez ela criou muito mais clones, e mesmo que ela fosse incapaz de causar muito dano, isso com certeza seria suficiente para atrapalhar a criatura. Pelo menos isso foi o que ela pensava, pois o dragão resolveu brincar de uma maneira diferente, e ele conseguiu fazer com que as moedas de ouro que ele tinha fossem para o alto, e criou um furacão com elas, fazendo com que assim todos os clones da garota fossem deletados da história um após o outro. O dragão continuou girando até que ele acabou mandando uma das moedas na direção do menino Prota, que passou pelo garoto sem ele perceber. Por manter a calma, a rainha comentou que esse era o mínimo esperado do herói, mas na cabeça do garoto, ele só se perguntava se ele tinha acabado de virar lembrança. Conforme o dragão continuava girando, a garota de óculos resolveu agir também e criou um boneco gigante que foi capaz de proteger eles. Com relação ao cavalo que estava carregando seu ataque, a garota mandou 2 de seus clones proteger seu líder, e assim elas fizeram. Apesar de ela ter realmente feito um ótimo trabalho, o dragão percebeu quem era verdadeira, lançando assim uma moeda na direção dela, acabando de uma vez por todas com a última companheira que o inseto tinha. Agora restava somente ele. E finalmente seu ataque estava em carga total, achando que seria capaz de vingar suas companheiras que foram deletadas. No entanto, assim que ele lançou seu ataque que demorou 1 ano para ficar pronto contra aquele dragão gigante, digamos que ele mal foi capaz de arranhar o mesmo, e ainda pior, teve a sua espada completamente destruída. Agora o cara não sabia se ria ou se chorava devido ao nervosismo, e o dragão voltou sua atenção exatamente para ele, dando assim uma lapada com sua cauda que fez o inseto ser arremessado para longe. Essa criatura lendária agora tinha sua atenção voltada para o grupo do menino Prota, que por enquanto a pensar observavam a situação calmamente. Ele se perguntava se o centauro de antes foi apagado da história com somente uma chicotada, e a rainha pergunta o que o garoto faria agora. Mas a resposta dele foi que ele deixaria por conta dela, e ela achou que o garoto já tinha percebido tudo. O rapaz até achou que se ele tentasse fazer alguma coisa, eles acabariam sendo apagados da história, mas ela não gostou que o garoto mandou nela na frente dos outros, e esse tipo de tratamento era para ficar somente entre eles dois. A garota de óculos então diz que o verdadeiro terror ainda não tinha aparecido, e eles provavelmente seriam incapazes de sair daquele lugar, e tocando na cabeça dessa garota a rainha comenta algo sobre a linhagem sanguínea do Jinji, e ativou uma habilidade para poder ver sobre do que se tratava a mágica dessa jovem. Com isso a garota conseguiu voltar a ver mais sobre o seu passado, onde ela brincava com algumas crianças do orfanato, que era da igreja que ela estava falando anteriormente, e eles viviam tranquilamente. Até que enquanto ela dormia com a irmã da igreja, ela acabou abrindo seus olhos vagamente, e viu uma intenção maligna por trás dessa pessoa, como se ela estivesse armando alguma coisa. De repente, aquelas criaturas de antes que atacaram a elfa e o pai dela estavam justamente pegando as crianças da igreja, e a irmã fazia colaboração com esses estrumes. A garota, quando estava para ser apagada da história, ativou inconscientemente suas habilidades, destruindo completamente aquele apóstolo e invocando um urso gigante para poder proteger a ela. O problema foi que no final disso tudo, ela tinha acabado não somente com os apóstolos, mas também com seus companheiros inocentes, e percebendo a gravidade da situação, ela acabou ficando maluca, e a rainha percebeu que ela forçou a si mesma a alterar sua memória. Tirando suas mãos da cabeça da garota, a rainha achou a atitude dela simplesmente estúpida, e jovem N começou a chorar percebendo sua culpa mais uma vez. A rainha então diz que se ela realmente queria escapar desse pecado, então bastava ela continuar de pé e lutar por ela, e assim a garota fez, e pelo menos dessa vez ela usaria suas habilidades para poder proteger o menino garoto. A garota começa a levitar do nada e o protagonista pensou em chamar um exorcista para ela, mas aparece que estava tudo sob controle e ela invocou uma magia que fazia mais alguns bichos de pelúcia aparecer para lutarem por ela. O dragão, ao observar aquilo, ficou empolgado para lutar novamente, e lançou um golpe na direção daquele panda de pelúcia, que parou o golpe da criatura com uma enorme facilidade, e ainda aproveitou para poder tentar imobilizar o dragão. O coelho aproveitou essa abertura e lançou uma sequência absurda de golpes contra a criatura, fazendo com que finalmente ele começasse a sentir dor de verdade, e até mesmo as escamas dele começaram a se quebrar também. O Prota pergunta para Elizabeth o que foi que ela fez com a jovem N, mas ela não fez nada demais além de fazer a garota aceitar a realidade, e lá estava o coelho da garota, que acabou sendo acertado pelo dragão. Percebendo a oportunidade, ela ordenou ao coelho que ele agarrasse o monstro gigante, e assim foi feito. Porém, esse não era o único golpe que a criatura sabia usar, e preparou um tipo de baforada suprema, mas a cobrinha também resolveu agir e impediu esse ataque de ser lançado. Dessa vez, o dragão estava sem saída, e a única opção que ele viu para sair dessa situação foi ativar seu vórtex novamente,
mas a coruja surge também para tentar bater de frente com o vórtex do dragão, e o menino Prota estava admirado pelas habilidades da jovem N. Enquanto ele perguntava algo sobre a linhagem sanguínea da garota, do nada o menino Prota foi puxado por alguma coisa, caindo assim no chão. O responsável por isso foi o inseto de antes, que ainda estava com vida, mas quase destruído, e ele tinha pegado aquela bolsa que tinha várias frutas do menino garoto. Até a rainha achou que aquela mosca estava começando a fazer barulho demais, tanto que estava começando a irritar ela, e essas eram as cartas trunfos que ele tinha, e agora, sim, ele seria capaz de se fortalecer ainda mais. Quando o estrume de cavalo começou a comer as frutas do menino Prota, o garoto achou que o cara era maluco, já que para ele aquelas eram apenas frutas comuns, mas o resto de cavalo apocalíptico começou a sentir um poder avassalador fluindo dentro dele. A cara de psico dele já dizia que tudo tinha funcionado conforme o que ele esperava, e ele começou a tomar uma forma totalmente diferenciada, mas ele estava mais parecendo um demônio agora do que o próprio dragão em si. Com esse poder, ele achava que seria capaz de acabar com os insetos que eram da guilda dele, e o dragão acabou ficando revoltado ao ver aquele demônio em sua frente, ativando sua habilidade de baforada dourada no mesmo instante. No entanto, o cara era muito mais rápido agora, e ele de repente apareceu do lado da criatura. Por estar tão perto, não teria como o dragão desviar, e ele deu um coice que foi capaz de causar um enorme estrago, fazendo com que esse ser divino ficasse até tonto e finalmente caísse no chão. O estrume de porco achou que estava com a onda toda para si, e finalmente ele estava de frente para o que ele tinha realmente ido buscar, que era aquele tal néctar do rei demônio. Ele diz que, se adicionar isso em si, nem ele saberia quanto poder ele seria capaz de conseguir, e bebeu finalmente o néctar, passando assim por mais uma transformação, e agora o demônio até asas tinha para piorar ainda mais. Eu só acho que ele acabou deixando o tal néctar subir para a cabeça, e o menino Prota comentou o fato do maluco de antes parecer cada vez mais estranho, pedindo para que a Elizabeth fizesse alguma coisa. Quem disse para o garoto não se preocupar foi a jovem N, dizendo que daria um jeito de acabar com aquele estrume de porco, mas antes que ela pudesse ativar sua magia, ela rapidamente acabou sendo perfurada pelo demônio anterior. Terminado de eliminar a jovem N, o menino garoto estava bem chateado e agora estava na vez de falar com a divina donzela. Enquanto ele ia na direção da rainha, o garoto tentava socorrer a jovem de alguma maneira. Chegando na divindade, ele disse que daria a ela duas opções apenas. A primeira, ela se tornaria mulher dele, e assim levaria ele de volta para o reino dela e ajudaria ele com todas as coisas. A segunda opção, ela se tornaria brinquedo do cara e entre outras coisas, para poder ajudar o inseto a conseguir o que ele quisesse. Nessa hora, o menino Prota pediu para que a Elizabeth acabasse com o estrume de uma vez por todas, mas parece que o demônio não gostou da tonalidade que o garoto acabou usando e resolveu atacar o mesmo, mas assim que ele fez isso, do nada a criatura foi jogada para longe. Quando a poeira abaixou, o garoto ainda estava bem, mas o inseto estava sem entender nada e queria saber o que foi que tinha acontecido, achando que foi a divindade que tinha feito alguma coisa. No entanto, ela achou que o menino Prota fez o estrume atacar propositalmente ele para que seu golpe fosse revidado, e vemos que um tipo de armadura invisível cobria o corpo do rapaz. Pela cara do garoto, deu para ver que ele não estava entendendo absolutamente nada também, e por ele servir a Elizabeth, ele achava que ela jamais deixaria acontecer alguma coisa com ele, achando que foi ela quem tinha feito alguma coisa para proteger o rapaz. Feliz ele ficou por saber que enquanto ele for útil para ela, ela jamais iria deixar alguma coisa atingir o garoto, mas o demônio ainda não tinha desistido de acabar com o garoto, dizendo que tinha usado apenas metade de sua força e por isso ele não foi capaz de causar nenhum dano. Ele então diz alguma coisa para a rainha e parte na direção dela na tentativa de ferir justamente a divindade, mas quando ele menos esperava, um golpe acabou acertando ele, fazendo com que ele com certeza ficasse em um estado deplorável depois de um golpe tão poderoso. Ele cai no chão como se fosse um pedaço de esterco e a divindade comenta algo sobre alguém já ter finalmente acordado, e por essa cena vemos que o estrume realmente sofreu grandes danos. Pouco a pouco, uma criatura começou a surgir daquela névoa que cobria o lugar inteiro, e esse era o verdadeiro dragão por trás de tudo isso, deixando o resto de lavagem totalmente sem saber o que fazer agora. Só então ele percebeu que o que ele tinha derrotado anteriormente era apenas um fantoche, ou melhor dizendo, apenas a cauda do dragão verdadeiro, e a rainha percebeu que esse dragão fazia exatamente como ela no passado, brincando com seu dragão quando ele ainda era um filhote. Por essa imagem, conseguimos ver o tamanho dessa criatura, e ele era de fato muito poderoso. Conforme o inseto continuava falando asneiras, chegou a hora de acabar de uma vez por todas com ele, e é claro que quem finalizou o trabalho foi a criatura colossal de antes. O Prota estava admirado,
perguntando para a divindade se isso era realmente verdadeiro, e ela estava achando que ele já tinha descoberto isso há muito tempo, e todo aquele lugar era falso. Só agora ele percebeu que eles estavam flutuando, e a rainha achava que, mesmo o garoto não tendo percepção mágica, ele ainda foi capaz de identificar aquilo. Só que mal ela sabe que ele, na verdade, estava apenas acertando as coisas acidentalmente. O dragão falou alguma coisa para a rainha, e ela responde de volta. Do nada, o dragão começa a chorar e se transforma no ar, virando essa pequena jovem que reconheceu a rainha como sua mestra, e seu nome é Emília. Emília já estava no nível de um rei demônio, então não tinha mais motivos para ela servir a rainha, mas a garota se recusava a fazer isso e queria continuar servindo Elizabeth pelo resto de seus dias. Voltamos um pouco no passado agora, onde esse pequeno dragão foi encontrado e chocado pela rainha demônio, fazendo um contrato com essa pequena criatura logo depois disso. Foi a rainha quem deu um nome para ela e ainda treinou pessoalmente também, e é nessa cena que a rainha brincava com o dragão com sua cauda. Conforme o dragão crescia, ele se tornava cada vez mais fiel à rainha, e quando ele tinha tamanho suficiente, ele se tornou a montaria dela, e inclusive teve participação também quando ela estava querendo governar o mundo inteiro. O dragão era feliz por ver que a rainha conseguiu ser capaz de atingir e conquistar os seus objetivos. Mas a criatura percebeu que o sorriso de sua mestra estava ficando cada vez menos frequente, e a dragoa se achava muito fraca para poder acompanhar a rainha. Inexplicavelmente, quando a criatura foi fazer uma patrulha ao redor do mundo, quando ele voltou, a rainha não estava mais lá, e foi quando ela se teletransportou para onde o menino Prota estava. Quando os líderes estavam reunidos, 10 anos já haviam se passado e a situação estava começando a ficar complicada, já que algumas raças começaram a agir por conta própria devido à ausência da rainha, enquanto outros apoiavam as causas de não seguir a submissão total à rainha demônio. De qualquer maneira, o mundo estava virando uma total bagunça novamente, e foi perguntado ao primeiro Din o que ele achava sobre isso tudo, mas ele achava que era simplesmente impossível a rainha ser apagada da história, pois ele viu pessoalmente o poder avassalador que ela tinha. Eles poderiam fazer o que bem entendessem, mas ele daria um jeito de tentar encontrá-la. Esse outro estrume também iria tentar encontrar a rainha, apesar de que eu nem sei se ele realmente vale alguma coisa ou não. De qualquer maneira, a dragoa acabou ficando sozinha no mundo depois que sua mestra desapareceu, e devido a não ter mais interesse em permanecer ali acordada sem ela, ela acabou dormindo apenas esperando pelo retorno da Elizabeth. Ela esperou por muito tempo, e tantos anos se passaram que seu corpo colossal acabou sendo totalmente coberto pela vegetação do tempo, até que ela finalmente retornou, e a garota não conseguia conter sua felicidade em encontrar sua mestra. Parece que essa espera toda foi o que a dragoa precisava para aumentar o seu nível de cultivo, e por isso hoje ela estava no mesmo nível de um demônio rei. Esse comentário da divindade fez com que a garotinha achasse que a rainha fez isso somente por causa dela, para que assim ela pudesse evoluir, criando ainda mais admiração por ela. O Prota já estava entrando em desespero e pediu para que a rainha o ajudasse a salvar a jovem de antes, que do nada despertou, perguntando onde eles estavam. O garoto não conseguiu conter sua felicidade ao ver que Anne estava bem, mas ainda tinha uma cosia que incomodava ela, e pegando algo de sua bolsa, a jovem mostrou a maçã que o garoto tinha dado a ela totalmente destruída. Ele até ficou aliviado por ser somente isso, e a rainha achava que tudo estava acontecendo conforme o controle do protagonista, enquanto a dragoa não parava de acariciar sua mestra. No entanto, pegando um pouco de distância, ela percebeu que Elizabeth não parava de olhar para aquele garoto, até que ela perguntou quem era ele, e a rainha disse que era o herói lendário, revelando que estava na casa dele esse tempo todo enquanto esteve fora. Isso deixou a garota com raiva, achando que sua rainha estava sendo maltratada ou algo parecido com isso, mas o garoto falou com ela gentilmente. Achando que essa era uma boa oportunidade para poder acabar com o rapaz, a dragoa ativou uma habilidade que permitia ela se transformar parcialmente, e partiu na direção dele para poder acabar com o mesmo. Mas assim que seu golpe acertou ele, foi totalmente dissipado no ar, deixando ela confusa sem entender o que tinha acontecido. Mais uma vez, a armadura dele foi quem fez o trabalho, mas ela se perguntava como um ataque capaz de destruir uma cidade inteira foi capaz de ser refletido com tanta facilidade. Quando ele se aproximou dela para poder cumprimentá-la, a jovem achou que ele iria simplesmente acabar com sua vida agora, tanto que ela até tentou tampar os olhos para não ver isso. Porém, o garoto apenas deu um aperto de mão nessa dragoa, pedindo desculpas por não cumprimentar ela anteriormente.
Por ele dizer que essa era amiga da Elizabeth, a rainha meio que corrigiu, dizendo que, na verdade, Emília era sua montaria, e agora sim o garoto estava perdido, mas parece que ele não tinha sido capaz de ver a hora em que a dragoa gigante se transformou nessa garotinha. De repente, a rainha estala os dedos, acabando de uma vez por todas com aquela ilusão criada pela Emília, e por hoje a aventura deles acabou chegando ao fim. A garota fica admirada com sua mestra e o protagonista mais ainda por ele voltar tão facilmente assim. No entanto, alguém ali não estava muito bem, tanto que a jovem de óculos acabou colocando para fora o pouco que ela tinha comido recentemente, apagando em seguida. A rainha pediu para que ele levasse a garota para dentro para descansar, pois ele queria conversar com a Emília em particular, e assim o garoto fez. A dragoa pergunta o que sua mestra queria, e bastava dar qualquer ordem que ela daria um jeito de seguir. Dito isso, Elizabeth perguntou se ela já ouviu falar na Guilda das Trevas do Reino Demoníaco, mas ela diz que não se recordava direito, até que ela finalmente se lembrou e era uma guilda feita por um tal de Malfoy, príncipe da humanidade mestre. A rainha conhecia esse inseto, e a garota pergunta de volta o que a rainha gostaria que essa dragoa fizesse. Elizabeth ouviu que essa guilda estava tentando trazer ela de volta à vida oferecendo vários sacrifícios de pessoas e raças desnecessariamente, e a jovem de antes achou isso uma total ofensa para a rainha, já que ela estava bem viva. A ordem foi que ela deveria acabar de uma vez por todas com essa guilda, fazendo eles desaparecerem por completo do mapa, mas ela não deveria informar qualquer informação sobre a rainha ou sobre sua localização atual, e assim ela seguiu as ordens de sua mestra. A bela divindade achou sua serva realmente bem obediente, e uma vez que as coisas estivessem finalizadas, ela daria total liberdade para que Emília fosse livre e agisse como bem quisesse. Por fim, a garota ativa suas asas e fica motivada a acabar com esses insetos, mas ela achou que a rainha permitiria que ela até mesmo dormisse com a mesma, só que Elizabeth estava se referindo a deixar a garota livre, sem obrigação de acompanhá-la. No instante em que ela saltou para ir cumprir sua missão, do nada vemos um míssil indo na direção dela, até que o mesmo acertou a garota, causando uma enorme explosão em seguida. Da explosão em si a garota até conseguiu se defender, e quem fez isso era justamente o cachorrinho do menino Prota, que ainda identificava seu alvo com vida. Dessa maneira, ele aumentou o nível de defesa para 2, mas a dragoa foi capaz de se defender bem desse ataque. Era uma péssima escolha o pequenino fazer justamente dela uma inimiga, mas a surpresa dela nos mostra que alguma coisa ainda estava por vir, e vários outros mísseis foram lançados em sequência para acabar com ela. Se um já chegou a fazer um enorme estrago nela, imagine o tanto que essa dragoa sofreu agora, chegando a entrar em um estado quase de óbito. Quando o pequenino ativou o nível de defesa para o 3, ele começou a sentir uma aura assustadora que ele já tinha sentido antes, e era justamente a rainha dizendo que aquela jovem era companheira dela, então era melhor ele deixar a garota sair. Recebendo a mensagem, ele colocou finalmente a jovem dragoa na lista branca de seres permitidos, mas deu para ver que a jovem estava totalmente acabada depois de tantos ataques consecutivos em sua direção. Se você está gostando dessa obra e quer continuar acompanhando o desenvolvimento dessa narrativa, você já sabe que o deve ser feito, certo? Então, eu espero que você já tenha deixado seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima!